Gente, como assim? Isso é muito chocante. Para a gente que já está sem açúcar, é chocante, porque isso é uma hipnose. O açúcar deixa a gente paralisado ali, sem conseguir ter forças para mudar. Então, vamos falar uma conversa de gente grande. Bora se comprometer, né, assistindo esse podcast aqui, essa live, em parar hoje, agora, exatamente agora, de comer açúcar. Ah, vai doer? Vai. Porque tudo que é novo, a mente não quer novidade, ela quer repetição. Que a mente mente, ela quer te manter ali. Só que esse estado aí não dá mais futuro. Você já viu onde chegou, né? Isso é tão potente, gente, isso é tão poderoso. Por isso que eles rebatem tanto. Porque se todo mundo resolvesse experimentar, acabaria essa indústria aí lucrativa com remédio, porque basta você, sabe, desparasitar, que tem gente que esqueceu também desse saber. Comer uma coisa potente acaba, tira o carbo, acaba a pressão alta, tira o carbo, acabou a diabetes, entendeu? Tira o carbo, acaba piroplanta, acaba dores articulares, acabam, sabe, TPMs, enxaquecas, pressão. E aí, como é que eles vão fazer? E você não precisar mais deles? Porque eu acho incrível, sabe, a medicina, quando você sofre um acidente, quando você não constrói para estar lá, quando você, sabe, se acomete a uma fatalidade. Eu estou aqui dirigindo para encontrar com o Rafa, pô, bateram em mim, pronta. Então eu vou lá fazer uma plástica reconstrutora, eu vou lá porque eu quebrei uma perna, um braço. Para mim, essa é a medicina real. Porque quando a gente vai para o hospital, porque a gente está com pressão alta, gente, é um estado que você está provocando. Não, isso não é doença. Para encher lá de gente que você entra de manhã para ser atendido de noite, de gente que tem na sua frente. Um menino catarrento, o outro que não está respirando, o outro, onde a mãe só dá iogurte e leite de lata. Tira o leite, tira industrializado esse menino em dias, vai ficar bom, desparasita e tire derivados de leite e leite. Entende? Então, se as pessoas compreendessem isso, a nossa missão maior é essa, é divulgar isso, sabe? Precisa parar de querer pílula mágica, precisa parar de querer as coisas compradas, porque o mundo ensinou isso, porque ele pega a gente, faz de fantoche, para a gente trabalhar uma vida inteira para entregar para eles o dinheiro, comprando coisas que não funcionam, mas a gente já acredita que sim, né? Tá aí agora as canetinhas, estão aí agora medicamentos, estão aí agora. Toda hora eles inventam uma coisa que é a mesma coisa com nome diferente. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal. E hoje a convidada maravilhosa é a Miriam Barbosa. Gente, essa mulher tem muito conhecimento sobre estilo de vida carnívoro e sobre saúde no geral, além de uma história incrível que vale a pena vocês escutar hoje, porque eu participei de um dos desafios dela, que é o desafio sem mimimi, e eu aprendi muito. Realmente é um conhecimento assim que vai além da teoria. Muita prática, é pele em jogo. Então é por isso que ela está aqui hoje pela primeira vez no podcast. Aliás, ela veio como junto com a Carla, né? Que elas fazem junto, num podcast rápido. Essa é a primeira vez que ela está aqui contando a história dela. Mimi, muito bem-vinda e obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada também, Rafa. Você sabe que a conexão com a gente foi assim algo de primeira. Nunca vi, gente, olhar para a pessoa assim e dizer, ué, né? Aquela sensação de que você conhece a pessoa há anos. E falar da minha história, gente, é falar de muita superação. Porque eu sou uma filha de uma obesa, de uma família de obesos. E isso significa que eu nasci no útero açucarado, já com 5 quilos, nenhuma roupa que minha mãe levou para a maternidade entrou. Meu pai teve que correr e comprar roupa de 1 aninho de idade para vestir numa pessoa que tinha acabado de nascer. Então, quando eu posto lá nos meus stories, as pessoas ficam rindo. Como assim que eu recém-nascida cheia de cabelo que descia aqui pelo pescoço, muito gordinha, já, sabe? Parecia que eu tinha 6 meses, 8 meses no colo das pessoas. Então, foi uma vida inteira repetindo a história, né? Que era comer açúcar, açúcar, açúcar. E uma infância obesa, cada dia que passava, o óculos com grau maior, cada dia que passava, ia nascendo acne, a criança foi ficando mocinha, e aí já vinha acne, já vinha uma menstruação precoce, já vinham cólicas.
já vinham cabelos brancos aos 15 anos, e tudo isso a gente normaliza. O mundo moderno diz: "Ah, é normal, sente ter espinha". É normal, porque algumas mulheres, elas nascem tendo cólica. É normal e a gente normalizou. Gente, não é normal sentir dor. Dor significa que o seu corpo está inflamado. E aos 15 anos fui levado na dermatologista, que é outra questão que, sabe, é muito importante da gente falar, onde as pessoas repartem a gente em pedaços e acham assim, se o cabelo do Rafa tá caindo, vamos levar ele no, né, num médico para cuidar da parte capilar. Se eu tô com acne, leva na dermatologista. Ah, minha avó tem varizes, leva no angiologista. E tudo isso no final é uma inverdade. Aprendam que a gente é um corpo feito por Deus, tudo conversa, o corpo conversa com a mente, conversa com a alma, e os órgãos se conversam, então não se separam. Para a gente ter qualquer coisa em qualquer lugar, significa que a gente está inflamada. E aí o meu ponto de sensibilidade é na pele acne, o do Rafa pode ser uma gastrite, está no estômago, o de Maria pode ser na hemorroida, o outro lugar, cada lugar vai ter, sabe? As pessoas não são iguais, porque vemos, né, de famílias diferentes e cada um tem sua sensibilidade. E aí, aos 15 anos, bota anticoncepcional nessa mocinha, porque os hormônios estão desregulados e ela precisa acabar com essa acne. Nunca acabou, né, gente? Mas, na verdade, ela atenuou um pouco. E aí, a gente vai vivendo a vida, né? Eu sempre converso, né, com o Rafa, com a Carlinha, e a gente compreende o seguinte: gente, a gente é ensinado desde o nascimento. Começa na escolinha, no desenho animado. Sabe, na escola onde eles botam no módulo o prato colorido como algo perfeito, saudável, as frutas, e a gente cresce acreditando naquilo e ensinando aos filhos e comendo e fazendo, todo mundo na corrida ansiosa de ser saudável. Só que a gente vai fazendo tudo direitinho, só que as coisas não melhoram. E a gente esquece de se fazer uma única pergunta: ué, se eu estou fazendo tudo direitinho, por que eu continuo com essas coisas? Por que eu continuo com sintoma? Né? Porque eu ainda tenho acne se a solução era o anticoncepcional e a bagunça era nos meus hormônios. Só que aí a gente esqueceu de se fazer uma única pergunta: qual a causa? Onde é que isso começa? Né? Onde é que começa, Rafa, um refluxo? Onde é que começa uma acne? Onde é que eu começo toda inflamação no meu corpo para eu ter uma unha encravada, ou eu para eu ter um pólipo, ou eu para ter um mioma, para qualquer coisa, para eu viver sempre com enxaqueca? Onde tudo isso começa? Né? E aí a gente vai estudando, estudando. No meu tempo não tinha celular, não tinha esse conhecimento, esse podcast maravilhoso aí do Rafa, que é para nutrir a gente com, sabe, com conhecimento que liberta realmente e nos ensina. Mas existia o que Saúde, né? Boa Forma, essas revistinhas que eu assinava, já mocinha ia ler aquilo. E aí todo mês era uma dieta diferente que vinha e estava eu lá fazendo. Melhorava a gente um pouquinho? Melhorava, porque se eu comia um monte de bolacha, chocolate, sorvete, tirava, colocava só salada e a carne, já melhorava. Eu tirei industrializados, eu tive um resultado, mas eu notava que eu ainda tinha bastante acne, ainda tinha os mesmos sintomas mais leves, mas ainda assim tinha. E eu vivia me perguntando, gente, que fome, eu tinha compulsão. Eu pegava doce, leite condensado, furava a lata para comer escondido da minha mãe. Eu furava um lado e o outro, um furinho bem pequeno e o outro maiorzinho. E eu bebia aquilo como uma mamadeirinha e escondia embaixo da cama, né, para ninguém ver. Mesmo com tudo equivocado, nossos pais, eles têm a ansiedade de nos ajudar, né? Todo mês era um médico diferente. Eu ia para homeopatia, eu ia para naturalismo, eu ia para endocrinologista e elas iam para nutri, vinha com a receitinha, tudo igualzinho, né, para todo mundo. Um dia, dois, no terceiro, eu voltava para a compulsão, à frente dos outros ou às escondidas. Então, enquanto eu não compreendi que eu precisava primeiro mudar a minha mentalidade, enquanto eu não compreendi, sabe, somente, realmente com a carnívora, eu entendi o que era essa compulsão. O Rafa também já passou pelo mesmo desafio que eu.
E ele vê hoje o que é saciedade, porque a compulsão, gente, essa fome sem fim, é desnutrição. Nosso corpo está sedento por vitaminas, por aminoácidos, por minerais, só que a gente não sabe. E a gente vai lá e come um bolo com refrigerante, não entregou nada. E aí, daqui a pouquinho, a gente ficou felizinha, satisfeita, com meia hora, uma hora depois, a gente quer comer de novo. E a gente come de novo. Aí come feijão com farinha e alguma coisinha. Sempre é um monte de carboidrato, mesmo para as pessoas que dizem assim, eu sou saudável. Eu como arroz e feijão, só como comida. Arroz, feijão, farofinha e eu boto minha carne. Aí é aquela montanha de carbo com uma cerejinha do bolo em cima de proteína. Então, nunca a gente vai estar nutrida, porque a nutrição, se você não sabia e chegou aqui agora, somente o que nutre o nosso corpo e do que ele totalmente é formado, órgãos, cabelo, unha, tudo isso, gente, é feito de proteína, gordura e água, células, tudo. Nada é feito com outro alimento. Então, enquanto eu não entendia isso, eu ficava de profissional em profissional, de dieta em dieta, e aí vinha aquele efeito, né, de vai e vem, mas não ficava bem. Porque o que é ter saúde, gente? Não vamos falar de corpo aqui. Corpo, ele é uma consequência, sabe, de hábitos saudáveis que não tem como você deixar de ter quando você se cuida. Então, você entendendo, né, esse princípio, não faz sentido, porque antes eu buscava só o corpo, por isso que eu ia e vinha, eu não queria saber. Eu não sabia o que nutria, eu não sabia das informações. Eu não entendia que meu ácido clorídrico ele precisa de um tempo para formular. Então, se eu estava, né, na Carbolândia, como eu chamo, no mundo caramelizado, aquilo dá uma energia barata, sobe ao mesmo tempo que cai rápido, e ela pede de novo, você dá de novo. Isso é um combustível fraco. Quando você coloca o combustível certo, que eu chamo a carnívora de Ferrari, que é carne, qualquer carne, peixe, frango, ovos, tripas, puxu, sabe? O que você gostar. Aquilo vai nutrir de uma potência que você não tem fome. Aí você começa a compreender, nossa, né? Você entra num estado de jejum natural, que foi o que aconteceu comigo, com o Rafa, com quem experimenta viver essa experiência. E aí é impressionante como a gente diz, ué, acordei sem fome, porque na Carbolândia a gente já acorda morrendo de fome, e a gente sem saber vai lá e bota uma tapioquinha, uma frutinha, bota um mamãozinho com aveia, um pouquinho de mel, um café com leite. Ah, mas é adoçante. Tudo isso, gente, é a resposta do nosso corpo de eleve açúcar e quando eleva, ele vai pedir mais disso. Você vai passar o dia tendo fome. E comer distante é o maior tiro no pé que a gente pode dar contra a nossa saúde, contra o nosso peso, contra o nosso metabolismo. A gente precisa de pausas para o corpo não viver só digerindo e ele conseguir olhar para a gente e reparar órgãos, reparar as coisas que ele precisa limpar, filtrar, sabe? E ele vai responder. E aí eu conheci a carnívora aos 49 anos e tudo mudou, sabe? Eu estava já no climatério, voltei a menstruar, porque regulou meus hormônios, pararam-se todas, porque até os 49 anos eu ainda tinha acne, para você ver que não é, sabe, essa questão hormonal de adolescente, é de uma vida desregulada. E hoje eu estou com 52, com muito mais saúde, com a pele mais rejuvenescida, sabe, com tudo totalmente diferente. E quando eu pego uma foto minha de 15 anos, tem lá nos meus destaques, quando a pessoa vê a foto atual, diz, parece que ali era a sua mãe de hoje. Então a gente pode reverter tudo na vida da gente, porque a gente é um ser que assim, é autolimpante e autocurante, a gente se regenera por segundos. Enquanto eu estou falando aqui, as células estão aqui se multiplicando. Então, se eu coloco açúcar, ela vai se multiplicar muito fraca, deficiente, com energia baixa, com a frequência baixa. E se eu coloco proteína e gordura do que ela é feita, eu estou me fazendo potente. E essa coisa que o mundo grita, ai, eu morro de vontade de doce, no final do dia eu tenho vontade de doce. É desnutrição, gente. Também é parasita. Então, quando a gente compreende isso, a gente cada vez mais que faz e come o alimento certo, essa vontade vai reduzindo, e você vai
sabe, compreendendo o caminho e fica mais fácil de você lidar com isso. Uau, incrível, Mimi. É uma história impressionante, né? Desde ali de quando você nasceu. É muito profundo. E aí você comentou então que aos 49 anos você descobriu sobre a carnívora. E como que foi isso? Já vinha de alguma dieta? Você já conhecia alguma low carb? Como que foi esse encontro, né, com a carnívora? O encontro com a maior dieta, assim, que deu uma virada, sabe, na minha vida, primeiro foi na adolescência com a low carb. E eu não fiz porque eu queria, não. Porque sempre eu queria e aí voltava, mas eu gostava muito, sabe? Não é nem gostar a palavra certa, eu era muito viciada e aquela vontade das tranqueiras era maior do que eu. Para você ter noção, de infância era que o mundo acabasse e que dentro eu ficasse dentro do maior supermercado que tinha na época, eu morava em Aracaju, na minha cidade, e só ficasse lá eu, meu irmão mais novo e uma duplinha que eu tinha de amiguinhos, andava nós quatro. E aí eu sonhava com aquilo, eu sonhava repetidamente, o mundo acabando, assumia todo mundo, aí ficava só eu dentro do supermercado livre para comer à vontade. Olha que loucura para saber o que é que faz. Você pensa que isso é um sonho da gente? Não, gente. São deles. Isso é parasita. Que ele comunica com a gente, ele manda na gente através do nervo vago, que é um nervo que vai da cabeça aos pés. E aí ele manda essa mensagem. Por isso que as pessoas falam, né, que o intestino, cuide do intestino, porque é nosso segundo cérebro, porque o que está lá conversa, dá ordens, faz você fazer coisas que você nem deseja fazer, não deseja comer, não deseja falar, não deseja arengar, às vezes brigar com alguém. E é impressionante quanto mais a gente faz carnívora, como muda a nossa frequência, quanto mais a gente desparasita, a vida pode ser diferente. A gente não tem noção disso até essas coisas acontecerem. É muito desafiador falar da carnívora, principalmente para alguém que pode estar vendo a gente agora, que mora na Carbolândia, né, que tem uma vida normal, que acorda comendo pão, mistozinho com açúcar, um mamãozinho, né, como ensina nos desenhos, na novela, nos filmes, é uma coisa linda. Acordar aquela margarina, né? Na mesa. Então, isso que é ensinado é muita, sabe, muito marketing envolvido. E a gente ficou tão, né, bem nutrido com essas informações que a gente acredita verdadeiramente que é o normal. E aí, quando a gente vê algo diferente daquilo, a gente diz: nossa, o Rafael agora ficou louco. O cara tá comendo só carne? Como assim o cara tá comendo só carne? Ninguém questiona isso se ele comesse todo dia um hambúrguer, um fast food, acordasse tomando sorvete, todo mundo ia rir, acha engraçado, divertido. Né? Ele acorda e toma um milkshake, ele gosta disso. E parece normal. Mas se ele acorda e come só ovos com bacon, menino, você não bota nada além disso. Quer dizer, o povo normalizou tanto os equívocos que passa a ser uma coisa bizarra, com medo que realmente nutre a gente. E as pessoas acham que vai adoecer, olhe, vai morrer. Tudo que acontece, pensa que algo sério vai acontecer, onde é a única coisa que nutre a gente. Eu sei muito bem disso, né? Porque eu passei Sim, quase aí 10 você me anos. perguntou, né, Rafa, sobre como foi que eu cheguei. Aí na low carb, como eu estava falando, a minha mãe adoeceu muito, mas muito, dela não conseguir mais andar. Aí o médico sugeriu que ela fizesse cirurgia dos joelhos, mas ela precisava emagrecer um pouquinho para que ele fizesse a cirurgia do joelho. E aí, quando todo mundo olhou para um lado e para o outro, quem sobrou? A Mimi, porque Mimi é mais nova, ainda no trabalho, eu era adolescente. E a gente tinha um sítio na época, então levaram minha mãe para o sítio. Ela não estava conseguindo fazer a dieta que o médico passou, aquele monte de folha, tá, porque aquilo, gente, realmente não dá prazer. Não nascemos para esse alimento. Você vê que pode prestar atenção. Ah, Mimi, mas eu adoro uma salada. Depois da mãe, de você se esforçar muito para gostar. E ninguém pega uma folha crua e come in natura. Tem que ter molhinho, tem que ter uma coisa bem temperadinha, é azeite, é mostarda, é mel, é não sei o que, tanta coisa, pedacinho de queijo, pedacinho de crustão. Tem que inventar coisa para que a pessoa consiga comer, porque pura vai entupindo assim que a pessoa não consegue comer. E aí, quando eu vi uma vez, uma certa vez ela chorando, aí eu disse não, porque eu fazia a comida dela, servia e ia para minha da Carbolândia. E aí cheirava aquele cachorro quente, cheirava queiras dela ficava lá sem conseguir fazer a dela,
E eu disse não. Quando eu vi que era uma coisa, sabe, o grau assim de sofrimento, ela não estava conseguindo nem mais levantar para ir no banheiro. Eu disse, não, mãe, agora você vai conseguir, que eu vou fazer junto com você. E aí eu comecei a fazer junto com ela a low carb. Caramba, foram 2 semanas que a gente veio para ir ao médico novamente. Todo mundo da minha casa chocou, nem eu tinha noção do que eu tinha feito. Olhou para mim e disse: Meu Deus, você adoeceu lá? Foi o que que aconteceu? Você emagreceu pra caramba, não sei o que. Eu? Pronto, aí foi daí que eu fui tomando gosto, entrei na academia e continuei, né, fazendo a low carb. E como vocês sabem, né, que eu contei antes, mais atenuados os sintomas, mais ainda com todos eles. E aí, com uma oração, já aqui na fase adulta, eu disse: Meu Deus, não aguento mais de fazer receita, de comprar castanha, sabe, as farinhas low carb, tudo caríssimo, xilitol, eritritol. Não quero isso para, sabe, de tomar whey, de tomar potinhos. Era muito dinheiro, gente, muito caro manter tudo isso. E se isso realmente era saudável e eu já estava me esforçando há anos, por que eu não ficava bem? Por que eu não atingia o peso que eu queria? Por que eu não melhorava dos meus sintomas? Aí uma vez eu caminhando, que eu moro em sítio, né, com minha filha brincando, começou a chover, a gente estava brincando na chuva, que a gente tinha mania de continuar brincando, se molhando. Do nada, assim, veio uma vontade, eu fiz uma oração mesmo, assim, com os braços para o céu, eu digo, meu Deus, mas tem que ter uma solução. Deus não é sofrimento, é tão claro isso, que Deus é amor, a gente nasceu, sabe, perfeito, como tudo que ele criou, como a natureza, como tudo. Eu sou assim diferente, só eu tenho amigas mais magérrimas, como de tudo, não tem nada, eu quero uma solução para mim. E aí a gente ficou brincando, depois deu frio, a gente entrou para tomar banho. Quando a gente tomou banho, que eu me troco, que eu sento no sofá, que eu pego o telefone, aí apareceu sobre carnívora. Aí eu, hã? E aquilo mexeu comigo, me sacudiu, senti uma coisa diferente, digo, vou fazer isso. Agora, como é que eu faço isso que eu não sei nada? Aí comecei a ouvir tudo, né, sobre ela, e uma Carlinha diz, pensar é grátis. Então, a gente não pode pegar uma informação e achar como uma verdade absoluta, porque às vezes é uma verdade absoluta para a pessoa, para aquele momento da vida dela. Não necessariamente é para o mundo inteiro. E eu gosto de estudar bastante. E aí eu fui estudar. Comprei livro, comprei cursos, todo curso que eu vi eu comprava. E aí eu pegava o que servia para mim, aplicava, funcionava. Aí eu começava a entender o que funcionou, o que não funcionou. E fui multiplicando isso e cheguei até aqui porque pessoas queriam saber mais sobre isso. Eu disse, nossa, não dá para falar individual, né? Como você aqui no podcast. Pausa rápida nesse vídeo para dizer que as vagas da nossa primeira mentoria foram completamente esgotadas. Ficamos muito surpresos com a quantidade de pessoas interessadas em participar da primeira mentoria de carnes do canal Modo Primal e de aprender mais sobre esse universo maravilhoso da carne. Mas calma, caso você tenha perdido essa primeira turma da mentoria, nós já estamos preparando uma segunda turma para o mês que vem. Então, se você quiser participar da segunda turma, clica no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que você será encaminhado diretamente para o meu perfil do WhatsApp e eu vou te enviar todos os detalhes para você garantir uma vaga na segunda turma. E bora voltar pro vídeo. Imagine você falar para 200.000 pessoas, impossível. E aí você fala em um canal e quem quer beber dessa fonte vem aqui e assiste o Rafa e aprende. E aí surgiu também a mentoria, porque as pessoas queriam mais, elas queriam caminhar junto com a gente, porque é totalmente diferente. Gente, quando você faz uma coisa sozinho, você tem até um degrau. Quando você faz em grupo, isso se potencializa em mil, pela frequência, por buscar mais do mesmo, pela troca de experiência, por ouvir, sabe, um mentor, porque às vezes a gente diz, ó, nossa, comecei a carnívora, me deu uma dor de cabeça, isso não é para mim não, isso tá me adoecendo, eu vou parar. E aí vem as pessoas julgar, olha, eu disse a você que isso não ia dar bom, por isso você tá com dor de cabeça, você não tinha. E aí as pessoas vêm falar, a pessoa larga, pensa que não é para ela. E quando a gente tem um mentor, sabe, que já fez o caminho muitas vezes, nossa, isso aí só é tomar uma aguinha com sal, você vai ficar incrível, vai subir a energia e vai dar tudo certo e segue o plano. A pessoa toma, uau, passou como uma mágica e vai para o próximo nível. E as coisas vão surgindo, porque você tirou o açúcar, tirou o carbo. E aí o corpo ele está pedindo, gente, ele está em abstinência, é uma droga realmente.
e você vai ter uma enxaquecazinha. Aí você vai mudar a microbiota intestinal, bactérias ruins vão morrer, você vai ter uma diarreazinha. É diferente de uma diarreia de infecção, onde machuca, onde você tem contração, não tem nada. Você senta no banheiro e ai, se sente leve, fica feliz. Quando você levanta melhor. Então, compreender essas coisas e ter alguém para dar o passo a passo, aquele mapa certo, né? Como agora vai ter a mentoria do Rafa, né? Eu estou muito ansiosa, porque é um dos meus desafios. Eu compro carne olhando, tá gorda, eu compro, não sei se é dura, não sei o que é bom fazer com ela. E eu como carne de todas as maneiras. Se eu faço frita, não deu bom, eu vou lá e cozinho. Mesmo a que fritou, que não consegui comer eu junto, tudo, boto na pressão. E a gente quer entender, sabe? Com quem já fez o caminho, porque isso facilita a vida da gente. E quando a gente faz algo se sentindo bem, feliz, com prazer no que está fazendo, entendendo, cara, não tem como sair de um caminho. Porque a gente repete na vida o que a gente, né? Onde está a felicidade. Quando é que a gente faz um novo caminho? Ah, eu assisti um filme que foi tão bom que eu quero levar o Rafa. Eu quero viver de novo aquilo. Então eu estou muito ansiosa, viu, Rafa, por sua mentoria. Maravilha, né? Eu posso dizer já em primeira mão que né, eu fui muito inspirado pela mentoria de vocês, né? Pelo Desafio Sem Mimimi. Eu já fiz muitas mentorias, né? De outros assuntos, né? Tudo, acho que muitas coisas que eu fiz na minha vida, principalmente conectado com o trabalho, eu sempre fazia curso, mentoria, né? Eu sempre, como você falou, né? Sempre procurei entrar em grupos que já tinham caminhado, né? O que eu ainda não caminhei, né? Já fizeram ali os caminhos das pedras e sabiam, né, como me ensinar a passar por aquilo ali. Então, eu sempre fiz esse tipo de coisa, né? Mas na carnívora, né, como ainda estava muito recente, o primeiro curso que eu fiz como mentoria mesmo foi o de vocês, né? O Desafio Sem Mimimi, no qual eu me abriu muito a mente. Eu imaginava que ia ser uma faculdade ali completa de saúde, né? 21 dias ali, bem intenso mesmo, com muita informação, além do acesso vitalício, porque eu continuo estudando aquilo ali. Acho que eu vou ter que, né? Como eu ainda eu tô com 6 meses, vou completar 6 meses em outubro agora, né? De carnívora. Então Aniversário, carne E aí, aniversário. aniversário. Tal. Então eu ainda tô no começo, né? Eu achava, na verdade, eu achava que eu já sabia muita coisa, porque eu consumi muito conteúdo, né? Tanto em inglês quanto em português. E eu achava que eu já sabia bastante. Eu já estava lá já há uns 4 meses. E aí eu entrei no desafio e me surpreendi que eu ainda não sabia nada, né? Porque tem muita coisa lá além da carnívora, né? É saúde no geral mesmo. É para quem realmente quer recuperar a saúde, né? E aí, na mentoria, né? Me conectando ainda mais com a Miriam e com a Carla, que são as mentoras, elas me falaram, né, sobre essa dor, né, da maioria das pessoas que começam o estilo carnívoro, que não sabem preparar carne, não sabem comprar carne, não sabem escolher. O animal é gigante, né? Tem muita coisa para cozinhar ali e às vezes a gente sabe só o básico, né, que é o contrafilé, a picanha, enquanto tem coisas muito mais nutritivas, muito mais saborosas e fáceis e econômicas de fazer também, né? Tem para todos os gostos. Então, inspirado, eu acabei criando também essa mentoria que vai começar na segunda-feira, né? Dia 22, hoje é 17 aqui de setembro, Sala e já tá com. lotada, ó, gente, só restam 5 vagas. Eu olhei hoje. Se você está ouvindo isso aqui, não perca um segundo. Pode pausar aqui, vá lá se inscrever, porque 5 vagas, quem for felizado a participar de uma primeira turma de algo, é grandioso. É você iniciar um processo junto, sabe, com o mentor. Isso tem um valor tão grande. E essa turma, eu já soube, vou dar um spoiler aqui, que ele não ouça, serão pessoas privilegiadas nas próximas coisas que ele fizer, porque ele vai honrar muito, né? Quem confiou no trabalho dele e entrou junto com ele. Então, né, nas próximas coisas, se houverem próximas coisas, não será o mesmo preço para quem já é aluno. Então, eu sendo você, eu não perderei. Eu fui a primeira a ser inscrita, eu e a Carlinha. E a gente não vai deixar nunca de aprender, porque sobre carne, que é algo tão sagrado, vocês não têm noção do poder da carne. O que ela traz para a vida da gente não é sobre, sabe, a saúde só física do que você vê. Porque quando a gente fala de saúde física, as pessoas pensam em corpo, em linhas. Mas é a saúde na mente, que você vai poder pensar, sabe? Com velocidade, com criatividade. É sobre você acordar com energia,
E às vezes a pessoa não entende. Será que a pessoa acorda assim mesmo? Bom dia, não sei o quê. Acorda, gente. A gente tem alunos que estavam em depressão, que tinham tentado tirar a vida 14 vezes e em dias de supernutrição, somente com carne, a pessoa não acreditou no que sentiu, porque estava tão desnutrida, tão debilitada. Não tem como você ter foco, disciplina, clareza, saber o que eu quero. Mimi, eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu não sei o que quero trabalhar. Eu queria ganhar dinheiro com alguma coisa, eu preciso, mas eu não tenho força, potência de ação. Isso é desnutrição. Porque quando você está na sua versão, sabe, que Deus fez para você ter, ninguém te segura. É algo que você, sabe, você fica imparável. Tem vontade de fazer as coisas, você volta a estudar, você volta a produzir. Isso vai vindo, é uma forma tão natural, só experimentando mesmo, para você entender sobre o que eu estou falando. Completamente, Mimi. A gente estava conversando aqui em off, né? Desde que eu comecei a carnívora, já quase 6 meses atrás, a minha vida tá mudando de cabeça para cima, né? Eu praticamente era uma outra pessoa, né? Antes de começar aí tudo isso, né? A gente tá mudando muito, né? Como a gente falou sobre as nossas células começam a mudar, né? Tudo começa muitas coisas começam a acontecer e, né? Às vezes a pessoa que a gente era no passado a gente já nem conhece mais, né? Eu mesmo trabalhava antes de começar, eu trabalhava para a indústria alimentícia, né? Criando conteúdo, quase 10 anos para marcas de comida, restaurantes. Aliás, era um dos meus sonhos até me tornar o influencer de restaurantes para poder comer em todos os restaurantes, né? Porque aquela paixão e aquele vício por comida, né? Eu queria ter a oportunidade de ir em qualquer restaurante comer. Você vai E comer você agora em todas as churrascarias, essa influência de churrascaria. totalmente, com certeza. E hoje eu já, né, sabe, já me vejo fazendo outra coisa no futuro. Então a Carnívora já está me ampliando a mente para fazer outras coisas, para iniciar outros projetos, me conectar com outras pessoas. Então, realmente, como a Mimi falou, essa nossa primeira mentoria já me deu um sinal muito grande que tem muitas pessoas interessadas, né, em evoluírem os conhecimentos sobre carne, né? Porque, poxa, a carne é tão maravilhosa que às vezes a gente faz uma. Muita gente às vezes fica triste, né, de fazer uma carnívora e acha que só tem que comer aquilo ali, que é o hambúrguer ou sei lá, um bifinho. Sabe? Enquanto não, a carnívora é tão maravilhosa que se você aprender a cozinhar legal, Rafa, né? até o que é que acontece muito com nossas alunas? Elas compram uma carne incrível, pensa que é para fritar e ela é para cozinhar. Aí compra uma de cozinhar e faz ao contrário. E, Nossa, nossa, não verdade. gostei. Porque ela usou a carne no preparo errado, o Exato. corte, né, do jeito de cortar errado. Tudo isso, gente, altera totalmente o sabor, né? A forma que congela, a forma que descongela. É tão preciosa essa mentoria para essa nossa comunidade carnívora, ela é necessária demais. Que as pessoas precisam aprender a manusear, aprender a comprar, aprender a trabalhar com isso. Porque tem algo mais sagrado do que a gente cozinhar nosso próprio alimento, a gente colocar ali amor, energia, tá fazendo com aquele prazer, e a gente vai comer daquela essência de que a gente está produzindo. É uma honra, gente, no mundo moderno de hoje, a gente produzir o que come, fazer, sabe, em nossa casa. E a simplicidade de uma carne que você coloca sal e come assim, simples assim. Não perde tempo, não otimiza tudo. E é como o Rafa falou, não tem como. A transformação é tão profunda que eu entrei hoje em contato com o Rafa. Eu disse, Rafa, você tá tão vermelho. Por que você tá assim vermelho? Ele foi me contar. Conta aí, Rafa. Eu fiquei de férias um pouco, né? Setembro, foi nas 2 primeiras semanas de setembro eu saí de férias, porque né, aqui em Londres a gente não tem muito sol. Então, infelizmente, a gente só consegue tomar sol de verdade nas férias de verão aqui na Europa, né? Que acontece agora em agosto, em julho, agosto, que é a melhor parte do verão europeu. Então, foi no finalzinho de agosto, exato, e no começo de setembro que eu consegui ir de férias e tomar sol de verdade mesmo, porque aqui em Londres, eu estava falando para Mimi que depois de começar a carnívora, eu não quero mais morar em Londres, né? Meu sonho era morar em Londres, mas depois de 3 meses na carnívora, eu já vi na hora que Londres não era mais para mim, do nada. Tipo, como assim? Do nada? Eu sempre quis morar aqui em Londres, né? Então, por isso que eu tô falando que a carnívora te muda completamente em todas as áreas.
Porque agora eu nem quero mais morar em Londres, eu quero morar na praia, eu quero morar na natureza, eu quero pisar na areia, eu quero tomar sol todo dia, eu quero, sabe, mas com o nosso eu, né? O nosso natural, né? Mais perto da mãe natureza. E Londres é igual São Paulo, ou até pior, porque aqui não tem sol, né? É sempre frio, né? Eu vim para cá por uma questão de trabalho, porque minha vida profissional era mais prioridade do que a minha saúde. Apesar de eu sempre me preocupar um pouco com a saúde, ela não era tão prioridade. Mas agora com a carnívora já não tem nem conversa mais. A saúde vem em primeiro lugar. Né? A carnívora ela te abre toda essa visão, esse sentimento que estava escondido ali dentro de você. Muda totalmente a biologia. Estar na natureza, gente, é a gente se sentir em casa. É como se você tivesse estar dentro de um monte de prédio. Quando você pisa na natureza, a gente. Ah, o corpo faz assim. É como se fosse assim, tô no lugar certo. Isso acalma nossa mente entende, poxa, é aqui que eu devo estar. Por isso que as pessoas se impressionam, assim, nossa, quando eu vou na praia eu tenho um sono tão bom. Aí ela acha que foi porque é um dia inteiro fora de casa, que é um dia que ela ficou bem cansadinha. Não, gente. É o aterramento, é botar o pé na terra, isso troca os seus elétrons, você fica positiva. É assim que a gente nasceu para estar, sem calçados, sabe? O máximo pisando na natureza, ouvindo aqueles barulhos, só os sons, as formas de plantas, a forma, só em olhar para aquilo, a gente já dá uma resposta na pineal. Acalma-se que você está no lugar certo. Pode ser uma plantinha dentro da sua casa, se tiver num jarro. Se você parar e começar a contemplar aquela folha, os sinaizinhos que tem na folha, aquilo já conversa, você já modifica sua biologia. Imagine morar num lugar assim, ter acesso a todo dia. Fora o sol, né, Rafa? Não existe vida, gente, sem sol. A gente é como uma planta, a gente é parte da natureza. Sabe? Deus nos fez, é mais um elemento da natureza. A gente não sobrevive sem sol. Sabe, o sol precisa entrar na íris. Ao acordar, a gente precisa olhar para o sol. Para quem não dorme, para quem tem insônia, para quem tem problemas com relação a isso, se você acordar e olhar para o sol todo dia, você já dá o primeiro princípio, você já começa a regular, dizer ao corpo, olha, já é dia, pode elaborar os hormônios do dia. E ele elabora também. O seu sono começa a ser elaborado ao acordar. E aí, o que que acontece com a gente? A gente acorda bonitinho dentro de casa, escova o dentinho, veste a roupa, toma um café rápido, entra no carro, bota o isolante no pé, né, que é o sapato, entra em outro isolante maior de 4 pneus de borracha, vai dentro do veículo para o trabalho, entra lá no trabalho, passa o dia, sai à noite, não viu o sol. E aí as pessoas, ai meu Deus, come um monte de errado, um monte de tranqueira, como eu chamo. Aí não, vamos supor que você tenha a possibilidade, uma pessoa sortuda que todo domingo pode ir à praia. Vai à praia e queima o quê? As tranqueiras que você comeu. Na nossa pele, a gordura animal, quando a gente come, fica aqui, ó, na pele. Quando ela bate em contato com o sol, ela gera hormônio D. A vitamina D é importantíssima para nos dar saúde, para dar autoimunidade, para regular outros hormônios. Aí o que é que acontece? Não tem gordura de carne, porque nos disseram que entope o coração, mas tem o quê? Ó, tal, um monte de conservante dos industrializados que a gente come, aí a pessoa vai para lá e arde. Então, se arde, eu tenho que botar protetor e eu bloqueio mais ainda. E aí eu coloco óculos de sol nos olhos, aí a minha íris também não recebe, que aqui é um portal, viu, gente? Precisa entrar luz aqui solar. E aí não entra porque eu boto logo o óculos de sol que me disseram, que é o óculos, o chapéu, o fardamento completo do mundo da Carbolândia. E aí eu vou à praia, mas eu não recebo o principal, que é o sol. Então, quando é que a gente não arde no sol? Quando a gente come o alimento certo, porque o alimento certo não vai queimar, ela vai proteger, vai gerar proteção natural. Então, eu sou uma pessoa que eu tinha carinha de palhaço, melasma mesmo, a testa toda, isso aqui toda era uma pataca aqui. Tem lá a provinha, tem a foto antes e depois nos meus destaques lá no Instagram. E aí vocês podem ver, e eu fiz de tudo, gente, não saía, porque eu repunha com alimentação diariamente. Quando foi que começou a clarear sem eu fazer nada? Quando eu fui carnívora, parei de comer químicos e fui comer carne, gordura e sal. E a pele começou a limpar. Aí você começa a desparasitar. Também aqui, essas manchas são fungos.
Ah, Mimi, mas me disseram que é os hormônios. Claro que tem a ver. Por quê? Você não está comendo tudo errado? Como é que você tem que ter hormônios regulados? Então, uma coisa, gente, é como o efeito dominó, reverbera na outra. Não tem como tirar melasma colocando coisas aqui por fora. Se esse mofo aqui começou lá no intestino, isso é um mofo. Na pele tá assim, ó, de fungo. A gente retira isso é passando AOX. Eu não posso nem falar outra palavra para não para ele poder salvar isso aqui, né, no canal. Então, passa OX, faz um esfoliamento de BS com um óleozinho que você tem em casa, né? Pode ser um óleo de coco, um óleo essencial. Você coloca as gotinhas com BS, faz esfoliamento 2 vezes por semana e vai ao sol. Tirar esse mofo, porque parasita, fungo, não aguenta não sal, não aguenta carne nem gordura e nem aguenta luz solar. Onde é que essas coisas querem viver? Em água suja, água açucarada, é como se fosse um esgoto. Por isso que a gente adoece tanto, quando a gente deixa nosso corpo totalmente sujo. E o que a gente faz com a carnívora? Dá um reset, a gente volta, gente, a ter uma renovação no corpo tão grande que a gente volta a ser como a gente nasceu. E aí, quando a gente vai ficando maiorzinho, que vai entrando, né? Leitinho de lá, papinha, açuquinha, goma não sei de quê, cremogema, isso, aquilo, outro, e vai sujando. Isso não começa porque você nasceu com essa sorte de ter, né, má sorte de ter um melasma, de ter uma acne, não, a gente vai construindo isso. É como um cartão de crédito que você vai comprando, comprando, na hora vai chegar a fatura. Quanto mais usa, a conta fica grande e ela vai ser cobrada, né, para todos nós. Então, existe um caminho tão simples, tão natural, que chega a ser bizarro, as pessoas, sabe, poucas pessoas têm uma frequência, um nível de consciência para compreender isso. Mas, Mimi, eu vou comprar o quê? Não, meu amor, você vai parar de atrapalhar. Só isso. Seu corpo é tão inteligente, feito por Deus, que ele se autorregula. Você corta o dedo, você precisa fazer alguma coisa, você cortou o dedinho quando você está cozinhando? Não. Você passa uns dias, quando você vê, ele já fechou, cicatrizou. Assim somos nós. É essa grandeza, é essa coisa perfeita, sabe, Deus? A gente vai com intervenções quando o estrago é muito grande, que já retirou órgãos, que já chegou no nível que precisa de uma forcinha maior. Mas só em limpar a sua dieta, eu acho que é um convite que todos deveriam se permitir um dia. Eu não, né, não acredito em nada, mas eu vou fazer só o que esse menino está dizendo aí por 5 dias, 7 dias, para ver o que é que vai acontecer com o meu sono, com minha energia, com o meu cabelo, com a minha pele. Tira uma foto no primeiro e tira uma foto no último. E você vai ver que é totalmente diferente, até a cor da pessoa muda. Total. Eu comecei a perceber que eu fiquei um pouco mais laranja, né? Mas assim, no bom sentido, mais um tom mais bronzeado. Eu fiquei 2 semanas ali tomando sol todo dia, sem protetor nenhum. Não estou recomendando isso, mas eu já estava 6 meses quase na carnívora, com muita gordura saturada, já sem inflamação na pele, que eu fiquei confortável. Eu gosto de sol, eu gosto muito de tomar sol. Não, e Então Rafa, eu. é o bom senso. É, Tudo tem que ter o bom senso, e dependendo do contexto, mesmo a gente sendo saudável, eu vou pegar na praia e chegar lá às 7 horas da manhã, 8 horas, eu vou sair de lá à noite e estarei 24 horas ao sol? Não. Uma hora a gente come, uma hora a gente toma banho, uma hora a gente descansa, uma hora a gente, né, vai para um lugarzinho, deita numa rede, depois volta, dá outro mergulhinho. É ter o bom senso do tanto que faz e outra. Então, se eu não tomo sol nunca, como é que eu comecei a tomar sol aqui em casa? Eu boto uma toalhinha e deito no sol. Comecei com 5 minutos, todo dia, todo dia. Depois aquilo ficou tão confortável, eu passei para 10. Hoje eu fico 40 minutos, 1 hora e não cama, não arde, não faz nada. Então você vai gradativamente adaptando ali aquele corpo. E, se possível, eu vou deixar uma dica aqui, uma super dica, quando você for tomar sol, a nível de melhorar a sua vitamina D, tome nessas partes aqui de baixo, porque aqui em cima o parasita ele tem uma inteligência que você não tem noção. Ele já cria uma pele mais grossa. Pode observar que sua pele aqui de cima não é igual essa pelezinha daqui de baixo. Textura, espessura, nada. Então aqui aumenta a sua vitamina D muito mais rápido do que você tá assim com essa partezinha, porque aqui já tá com a casca grossa. Eles fazem tipo um biofilmezinho que é para uma proteção, justamente para não penetrar mesmo. Eles não querem, né, morrer. Então, vale a pena esfoliar pelo menos uma vez por mês o corpo inteiro com bicarbonato, sabe? E um óleozinho.
E vale a pena você priorizar essas partes mais clarinhas e fininhas, porque aqui ele ainda, como aqui naturalmente, até na vida normal, a gente fica com a casca mais grossa, porque aqui leva sol. E eles montam tipo um bloqueio, porque eles não têm interesse, sabe? De morrer. Quem quer morrer, né? Nem nós, nem eles. Então, Exato. a gente quer um ser que pensa que tem que ter sabedoria e começar a parar um pouquinho para questionar essas coisas. Interessante, não sabia dessa parte não de tomar sol, mas nessa parte que dica de ouro. Eu tento, né? Sempre que eu faço, que eu vou tomar sol, eu tento tomar aqui também. Mas exato, eu percebi que a minha pele está muito mais forte, muito mais resistente, ela quer o sol, ela não queima. Né, se eu abusar muito, ela pode até ficar um pouquinho vermelha ali, mas depois de uns 2 dias ela já está normal de novo, ela já está se regenerando muito mais rápido. Mas como a Miriam falou, gradativo, né? Se você não toma sol, vai devagarzinho. Aqui em Londres mesmo, às vezes eu fico meses sem sol, então quando começa a vir sol de novo, eu vou também gradativo, né? É. Mas espero em breve também já mudar mais para uma cidade ou para algum país que tenha mais sol e que seja mais próximo da natureza. Né, eu estava conversando aqui com a Miriam também, que a carnívora, né, voltando para o assunto de como que ela começa a mudar você. Qualquer um que estiver assistindo agora aí, que já tiver com 2, 3 meses de carnívora, vocês sabem do que eu estou falando. Primeiro que é um processo sem volta, né? Você começa, mesmo que por uma semana, você já começa a se sentir melhor. E aí se você puxa para 10 dias, 2 semanas, você já não é um caminho sem volta isso, né? Você já se sente melhor, já tem mais energia, já tem mais saciedade, já não quer mais tanto comer doce, tanta porcaria, porque a carne te alimenta, te dá saciedade. Nunca mais você vai esquecer aquilo ali. Por mais que você volte, você nunca vai esquecer aquilo. Né? Provavelmente foi a melhor fase da sua vida, aquela semana ou aqueles meses de carnívora. Então, né, você vai voltar. Aí é por isso que muita gente brinca que é um caminho sem volta. Por exemplo, depois de 3 meses na carnívora, me deu vontade de começar jiu-jitsu. Eu tava falando aqui com a Miriam, né? Eu nunca pensei em fazer jiu-jitsu na minha vida, né? Tipo, lutar, jiu-jitsu ficar se pegando no chão ali. Poxa, negócio meio primal, né? E só que até o canal mesmo, modo primal, eu comecei a viver ele 100%, né? E aí, por isso, me deu vontade né, de fazer jiu-jitsu, né? E eu tô há já 3 meses fazendo, eu tô até com um machucado aqui, não sei de onde que aconteceu, acho que deve ter sido de ontem à noite. E aí a Miriam comentou, não, mas isso aí é porque sua testosterona tá aumentando. E aí eu pensei, poxa, faz Certeza. sentido. O próprio movimento de luta, esse é um estado natural, gente. E o que é que o Rafinha fazia? Esteira, corridinha, nenenê. Gente, vamos conversar aqui. O treino, sabe, carnívoro mesmo, você pode fazer o que você gostar, é melhor do que nenhum movimento, mas o treino real é peso, sabe? Quando você faz aqueles movimentos que é o movimento da vida, de sentar e levantar, então com agachamento, com peso, essas coisas, lutas. Por quê, gente? Esse é nosso estado natural. O Rafa vai comer carne. Carne ele deixa em cetose, que era o estado que a gente sempre viveu, em cetose, cetose alta, que deixa a gente alerta, que era o estado que a pessoa, para sobreviver, tinha que ter para estar atento se tivesse um barulho, uma presa chegando. Ah, eu estou ligada aqui no que está acontecendo na vida, porque eu preciso sobreviver, tenho que me defender. Então, esse era nosso alimento. Caçar nessa atenção total da cetose e sobreviver, se livrar, né, das presas. Então, quanto mais ele come carne, ele vai para o estado natural e não faz mais sentido correr na esteira. Gente, a gente nasce com orientadores de fábrica, e um deles é sobreviver, é buscar prazer, o outro é fugir da dor. Correr para nós é em estado de alerta, em perigo, quando a gente se sente ameaçado. Acordar, colocar um tênis, ir para uma esteira. Por isso tem gente que diz, ah, eu odeio academia, eu detesto sentar lá e correr uma hora. Porque não faz sentido, gente. Primeiro que nossas articulações de joelhos não foi feito para isso. Muita gente que faz, gosta, é com aquelas borrachinhas no joelho para proteger, é indo para ortopedista depois porque dá tranco. Aí é excesso de futebol, chuta o joelho vai passa para trás, ele toma cirurgia no joelho, porque não é nosso estado natural. Nosso estado natural é caminhar longamente, procura de coisas de alimento, é caminhar atrás de água, porque a gente não tinha essa aguinha que abre o bebedouro e toma em casa, a gente vivia assim. Então, isso está no nosso DNA, a gente sabe viver assim, é assim que a gente nasceu para ser. E lutar quando fosse preciso.
Então, quando é que a gente corre? Que eu tô vendo ali um pitbull vir me pegar, eu tenho que me safar, meus hormônios já mudam, meu coração, e eu já entro em alerta, eu dando no pé e corro. Mas eu pegar um tênis, acordar, tomar um café preto, botar um tênis e subir no negócio e ficar correndo, que sentido faz isso? Por isso que tanta gente não consegue manter, aqueles que são arrochados mesmo, bota a mola, vai, mas não é normal, não é para a maioria. Não faz sentido para o corpo. A gente só gosta de fazer o que faz sentido. E aí lutar faz todo Exatamente. sentido. E na luta ele ainda aumenta mais ainda os hormônios dele. Isso é fato. E aí ele nutre mitocôndria e a mentalidade dele oxigena. E aí ele fica com um superpoder, sabe? Natural da vida. Aí tem como uma pessoa dessa não chegar em casa, não ter uma criatividade, não pensar no que fazer, ter força de trabalho, ter vontade de construir coisas? Porque está pronto, gente. Em cetose, treinado, mente oxigenada, já gerou energia, porque nós somos seres elétricos, ele já gerou energia para o dia inteiro e bem nutrido, com carne, sal e gordura. Porque nosso alimento principal nem é a carne, é a gordura. Nosso cérebro é 70% gordura. Célula é gordura e proteína. Tudo é gordura, água e proteína. Nada nele é feito de tomate, de alface, de folha, de nada. E aí vocês vão começar a cada vez mais compreender, que a gente diz assim, é compreender caminhando, né? Aprender a caminhar caminhando. Porque é tanta informação nova que a pessoa que está chegando assim agora, a gente fica, porque eu fiquei. Então eu sempre estou me colocando no lugar das pessoas, né? Quando acho que a pergunta é simples, é boba, não tem. Boba é quem não pergunta. Porque é fácil hoje falar, depois de quase 3 anos carnívoro, o Rafa 6 meses, de estudante, bom assíduo, buscando informação. Mas quem abre agora esse assunto aqui, tá vendo pela primeira vez, cara, a cabeça buga, a pessoa explode a cabeça. Como assim? Isso aí não faz sentido pelo tanto de coisa que ele já aprendeu, sabe? Então é mais sobre a pessoa se desligar e abrir um novo, né, CD para gravar coisas novas, porque realmente ensinaram pra gente tudo errado. Esses dias eu estava mostrando aqui uns tomates que nasceram sozinhos aqui, que eu moro em sítio, né? Nossa, quando eu fui fazer meu aterramento, caminhar, tinha uns pezinhos de tomate. Eu olhei assim para eles, porque como aqui tem muito pássaro, que a gente não consome as coisas, então tem muita fruta. Eu tenho mais de 30 pés de fruta diferente aqui. E Uau. eles comem. Então aqui eu tenho um viveiro a céu aberto de tudo que é espécie. É mico, é passarinho branco, preto, pequeno, grande, médio. Eles fazem ninhos porque se sente seguro, num lugar seguro que a gente não mexe. E aí nasceu um monte de pé de tomate. Eu deduzo que trouxeram no bico aí de alguma coisa, de algum lugar que bicou, comeu, ele sai espalhando, né, sementes. Eu Uau. fiquei olhando para aquilo, eu fiz até um riso, vou fazer um riso que eu falei no Stories. Cara, eu olhei para aquilo e disse, gente, quanto eu comi isso, achando que eu estava comendo perfeito. Quantos churrascos eu atrapalhei minha digestão comendo tomate, achando que era algo inofensivo. Lotado de lectinas, de oxalatos, na casca, nas sementes tem. E aí a gente fica assim, começa a passar um filme na cabeça da gente. E aí, ao longo da vida, ele gera doença autoimune, ele causa dores articulares, ele junta oxalatos no testículo. É tão sério, porque uma pessoa saudável, ela come aquilo e diz: Não, eu como isso a vida toda, nada. Sim, amor, você está começando lá, está somando, somatizando. Em alguma hora isso vai aparecer. É impossível não aparecer. Então, gera cálculo renal. E aí as pessoas pensam o seguinte, que ensinaram pra gente assim, tira a semente, o cálculo é da semente. Tem na semente, mas tem na casca, tem na polpa. Cada um desses lugares tem antinutrientes diferentes. Alguns estão nos 2 lugares, mais em um, menos, mas não serve como alimento. Quando é que eu comeria um tomate? Se eu me perder na selva e não tiver o que comer, eu acho aquilo e eu vou sobreviver. Aí eu não vou morrer por isso, porque não é um dia que eu coma isso que vai morrer, não, mas é ao longo da vida. Qual é o nosso papel aqui, né? Eu passo essa proposta até a Rafa. Não é sobre dizer à pessoa o que come e o que não coma. É sobre a gente ser, sabe, verdadeiro no conhecimento e que a pessoa coma aquilo se desejar, mas com consciência, porque as pessoas comem forçadamente achando que aquilo que é o prato saudável. É isso que eu fico indignada. Foi o que eu fiz.
Me esforçava, às vezes eu nem tinha um dinheiro e tinha que comprar brócolis, tinha que comprar couve-flor, porque era o carro-chefe da low carb, e eu comprava aquilo caro, vem um pouquinho só, fedia quando aquilo fervia, eu comia a pulso aquilo, sem prazer nenhum, enchendo de coisa para ver se comia. E aquilo nem é feito por Deus, gente, aquilo é uma junção de laboratório da semente da mostarda. As pessoas não sabem disso. Então, sabendo disso, não precisa você comer para ter saúde, que isso não é um alimento que lhe entrega nada. As coisas que tem neles, as vitaminas, são para eles. As plantas, elas não conseguem fugir como os animais, elas não têm pernas para correr. Então, Deus as fez assim, elas com antinutrientes, para elas serem uma forma de se defender do animal não ir lá e querer comer ela, porque dá gases. O outro come e fica com dor, o outro come, tem enxaqueca, o outro come, tem cólica. Só que a gente dá um jeito de comer. Ah, bota o feijão na água. Reduz minimamente o oxalato, mas você vai comer do mesmo jeito o antinutriente. Por isso que tem gente que tem tanta sensibilidade, que já está tão bagunçado, que quando come uma concha de feijão, a barriga estufa e infla na hora. Ah, eu não me dou com feijão. Não dá mesmo, nem você, nem ninguém. Uns que bagunçaram menos têm mais tolerância, outros não. Mas não faz sentido depois que a gente tem o conhecimento. É como o Rafa falou, quando a gente sente o bem-estar, você pode passear, fazer uma viagem. Ah, eu vou para Grefe de férias, eu vou tomar um drink lá, eu vou comer um petisco diferente, vou comer uma macarronada na Itália. Não tem problema nenhum. Eu posso viajar e comer também, mesmo sendo carnívora. Não deixo de ser carnívora por isso. Mas isso é uma coisa esporadicamente, porque eu estou ali buscando somente o prazer momentâneo. Mas eu sei que naquele dia eu não me nutri em nada. Eu perdi um pouco de saúde, mas eu faço com consciência, entende? Então, essa é a diferença. A proposta é você entender o que realmente vai trazer nutrição para você, para que você, se tiver algo a curar, você vai comprovar que vai curar, retirando tudo e comendo apenas carne. É essa a proposta. Ah, mas eu não tenho nada ainda. Continue como você desejar. Mas se você experimentar, mesmo tendo saúde, comer só carne, caramba, sua vida vai dar 360 graus. Realmente, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade às vezes, né? Porque eles acham que só porque ele já tá comendo carne, dá para comer um tomate ali, um pepino junto, né? Mas além de todos esses problemas que eles vão causar para nossa saúde, eles podem impedir também a absorção dos nutrientes da Não nossa carne, como impede, você falou, pode né? não. O tomate impede a absorção do ferro. Como eu vou comer um bife com tomate? Aí eu joguei o bife fora, porque o ferro não absorve. E você vai ser candidato a ter anemia. Só que as pessoas não sabem, entende? Aí você joga fora a proteína. E ainda você junta dois alimentos que fermentam. Tudo que você juntar a carne, gente, não é difícil para digerir, é tudo mentira. Ela se torna, sabe, para você quando você junta ela com feijão com farinha, com macarrão, com planta. A gente não tem 4 estômagos. E aí essa questão do Rafa mesmo, quando ele diz assim: "Ah, eu tive vontade de fazer tanta coisa que eu não fazia, eu tive criatividade, eu tô com outra energia". Gente, a proteína, principalmente de ruminantes, ela muda a nossa frequência do DNA, você não tem noção do que é isso. É a única proteína, a única carne que eles não conseguiram mutar, eles não conseguiram estragar, porque as outras eles ainda conseguem fazer umas coisinhas. Mas a carne bovina, a carne de carneiro, a carne da zebra, não consegue, já tentaram, ela se regenera. Isso é muito sagrado, isso é muito potente. Por isso que quem faz Lion Diet, que a gente tem a carnívora que você come todas as carnes, ovos, tudo, e tem aquela Lion que a gente chama que é onde você come só ruminantes. Ela é imbatível. A gente tem processos de cura, tem 2 lives com a Jocasta mesmo, de câncer. Ela tinha perdido 6 parentes com CA. E aí ela vem com essa carnívora, fez nosso desafio, ela tem exames de antes e depois. Sem cabelo, com cabelo, dores que ela não sabia mais o que fazer. Ela tomava morfina, ela tomava remédios de alta potência e não resolvia. Ela gritava, chorava de dor, gastava o que não tinha. Juntava a família toda para poder corresponder a ter o valor dos medicamentos, das coisas. Sabe por que você parar tudo isso? Porque você comeu só carne. Ela era viciada também em paçoquinha, que é de amendoim, amendoim super alérgico, né?
vem com açúcar, tudo. Ela era viciada também nisso. Isso é tão potente, gente, isso é tão poderoso. Por isso que eles rebatem tanto, porque se todo mundo resolvesse experimentar, acabaria essa indústria aí lucrativa com remédio, porque basta você, sabe? Que tem gente que esqueceu também desse saber. Comer uma coisa potente, acaba, tira o carbo, acaba a pressão alta, tira o carbo, acabou a diabetes, entendeu? Tira o carbo, tirou planta, acaba dores articulares, acabam, sabe, TPMs, enxaquecas. E aí, como é que eles vão fazer? E você não precisar mais deles? Porque eu acho incrível, sabe, a medicina, quando você sofre um acidente, quando você não constrói para estar lá, quando você, sabe, se acomete a uma fatalidade. Eu tô aqui dirigindo para encontrar com o Rafa, pô, bateram em mim, pronta. Então eu vou lá fazer uma plástica, reconstrução. Eu vou lá porque eu quebrei uma perna, um braço. Para mim, essa é a medicina real. Porque quando a gente vai para o hospital, porque a gente está com pressão alta, gente, é um estado que você está provocando. Não, isso não é doença. Para encher lá de gente que você entra de manhã para ser atendido de noite, de gente que tem na sua frente. Um menino catarrento, outro que não está respirando, outro, onde a mãe só dá iogurte e leite de lá. Tira o leite, tira industrializado esse menino em dias, vai ficar bom, desparasita e tire derivados de leite e leite. Entende? Então, se as pessoas compreendessem isso, a nossa missão maior é essa, é divulgar isso, sabe? Não é, é sobre saúde em geral mesmo, como você falou, e saúde de mentalidade. É encontrar com pessoas, como eu estava ontem na reunião. Gente, tinha uma que já tentou engravidar, engravida e aborta. Aí você olha para a pessoa com sobrepeso, cheia de acne, você vê que está cheia de parasita, não gosta de carne, me disse que não come carne desde que nasceu, porque não entra, não gosta. Como quer gerar um filho com pão, bolo e bolacha? Por isso que aborta, não fica, gente, não segura, entende? Não segura. Os hormônios estão desregulados, isso é fato. É claro que a tireoide não está funcionando, não vai gerar um bebê dessa forma. Uf, Entendeu? É nossa, adolescentes com pressão alta e diabetes com 15, 20 anos. É parentes até da gente mesmo, onde tem idade avançada, a gente está vendo lá, é hospitalizando, sabe? Eu até estava conversando com o Rafa dizendo sobre isso. Rafa, a gente precisa ser, sabe, muito verdadeiro no que a gente faz e realmente falar para quem deseja saber. E é um prazer estar aqui conversando hoje com o Rafa, porque a gente falar para quem quer ouvir, falar para quem realmente quer curar, que está cansado de gastar e não ter solução. Porque não adianta coisas colocadas de fora para dentro. A seu estado, né, saudável vai vir de dentro para fora. Precisa começar cuidando do intestino. E aí ele vai cuidar de tudo, vai cuidar da mentalidade. Você começa, ó, as coisas a caminharem diferentes. Aí sim tem solução. Então é totalmente diferente. Então não adianta, sabe? Não se joga assim ao vento. Esse saber é para quem está aqui como você, sabe? Buscando realmente transformar de vida, buscando a mentoria para entender como é que eu faço minha carne direito. Eu quero ter prazer em ter saúde, sabe? Eu quero saber por que eu tomo um shot, eu quero saber por que eu faço esse tipo de treino, o que é que isso traz para mim, como eu me sinto fazendo isso ou fazendo aquilo. Entender sobre insulina, cortisol, sabe? Sobre a tireoide, porque não tem como ter saúde sem entender dessas coisas. Tem gente que não sabe nem o que é nervo vago, é a nossa primeira aula que a gente entrega no desafio. Sem entender dele, você não vai ter saúde. Você precisa ativar, ele não é um músculo que pulsa como o coração. Ele precisa ser religado. Ele precisa empurrar, porque a gente já botou tanta coisa ruim para dentro, os linfonodos estão cheios de toxina, precisa ativar, empurrar, deixar isso caminhar. Vai sair em forma de secreção, vai sair como ele quiser sair na urina, nas fezes. São tantos canais que a gente tem de limpeza, né, gente? Vômito, fezes, suor, secreção nasal. E aí a gente precisa, se a gente não entende sobre saúde, a gente perde a saúde. Se Rafa não entender sobre relacionamento, ele vai perder o casamento. Se não entende sobre dinheiro, como é que cuida, fica faltando todo mês. Então, hoje em dia não tem desculpa para não ter saúde, porque as informações estão aí gratuitamente. O Rafa pega o tempo sagrado dele
convida amigos e vem aqui falar para vocês sobre o que funciona de graça. Você aperta um botão de play e vai ouvir. O que falta para a gente levar a sério a vida da gente? O que é que está faltando? Porque estou vendo pessoas cortar partes, mas ainda não se tocou. Tem pessoas que amputam as pernas, mas não para de comer o pão, o macarrão. Gente, como assim? Isso é muito chocante. Para gente que já está sem açúcar, é chocante, porque isso é uma hipnose. O açúcar deixa a gente paralisado ali, sem conseguir ter forças para mudar. Então, vamos falar uma conversa de gente grande. Bora se comprometer, né, assistindo esse podcast aqui, essa live, em parar hoje, agora, exatamente agora. Ah, vai doer? Vai. Porque tudo que é novo, a mente não quer novidade, ela quer repetição. Que a mente mente, ela quer te manter ali. Só que esse estado aí não dá mais futuro. Você já viu onde chegou, né? Então, eu acho que já deu basta. E para a gente mudar de vida, a gente precisa, sabe, gente, se juntar num ambiente limpo, saudável, igual o corpo que a gente quer ter. Porque o ambiente tóxico já é o mundo inteiro. É por isso que eu não vou perder a mentoria do Rafa. Eu quero gente pensando o que eu estou pensando. Eu quero gente me ensinando o que eu estou querendo fazer dentro da minha casa. Eu não vou assistir, ver coisas que não vai me agregar em nada, e que daqui a 10 minutos eu assistir isso para quê? Eu não estou aplicando em nada na minha vida. Não, eu quero coisas que eu aplique na minha vida. Isso chama-se sabedoria, né? É para isso que serve o Desafio Sem Mimimi, é para isso que serve a mentoria, sabe? Do Rafa. Como é o nome, Rafa, da sua mentoria primária? É mentoria de 5 dias de carnívora na prática. Mentoria, vamos por carnívora na prática. Carnívora na prática, já diz tudo, né, a palavra. É o que é que eu faço com o que eu quero ser, com o elemento que me constrói. Porque, ai, amanhã é hoje. É a carne que eu vou comer hoje, que o Rafa me ensina, que vai construir a Mimi, que vai acordar amanhã. Se ela vai acordar com depressão, se ela vai acordar com enxaqueca, se ela vai acordar vibrante, vai depender do que eu coloquei hoje na vida da gente, né? Do que a gente faz com o agora. Não tem vida lá na frente, gente. Não tem. E o maior desafio da mudança que eu percebo nesses mais de 1.500 alunos que passaram por mim é que eles precisam acalmar. Precisa parar de querer pílula mágica. Precisa parar de querer as coisas compradas, porque o mundo ensinou isso, porque ele pega a gente, faz de fantoche, para a gente trabalhar uma vida inteira para entregar para eles o dinheiro, comprando coisas que não funcionam, mas a gente já acredita que sim, né? Tá aí agora as canetinhas, estão aí agora medicamentos, estão aí agora. Toda hora eles inventam uma coisa que é a mesma coisa com nome diferente. É igual coisa de cabelo. Um dia é botox, um dia não sei o quê, um dia é escova de chocolate, mas tudo é a mesma coisa. É uma química que vai lá para selar seu cabelo e alisar. A mesma coisa eles fazem lá. É a gente que tem que gerir a vida da gente. A gente que é criador da vida que a gente quer levar. Por isso que eu nunca digo: bom dia, tenha a vida, tenha um bom dia. Tenha não, crie o seu bom dia. Então, eu criei meu bom dia quando eu acordei, tomei shot, quando eu fiz um treino, quando eu aterrei, quando eu me produzi para falar sobre o que eu quero ver na minha vida, que é estar aqui com vocês. São essas sementes que eu planto hoje para criar minha vida hoje e amanhã. E depois que você descobrir esse bem-estar, é impossível. Você vai passear na Carbolândia, mas você vai desejar voltar. Quando eu viajo, eu digo, meu Deus, faltam quantos dias? Eu fico ansiosa para ir, viajo curto e fico contando, meu Deus, qual é a hora que eu vou chegar em casa, ficar descalça, ficar com a roupa leve, tomando sol, sabe? Voltar para minha rotina, porque o corpo já está começando a gritar, a perna já está começando a pesar, porque o sangue já vai ficando mais fenólico, vai ficando grosso, vai ficando sujo, ele já circula diferente. Eu sinto aquilo claramente. Totalmente. Não quero mais, ó, esses dias muito no desafio surgiu sobre hemorroida. Mimil, o que é isso? Mimil, o que é varizes? Gente, isso é fungo, comendo o açúcar que você come dentro de você. Nunca ninguém te disse isso, mas é a pura verdade. Tudo que surgir no seu corpo, não ache que é outra coisa a não ser parasita, fungo ou verme devorando você vivo. E aí você desparasita, aí você passa um olhinho de rícino, que ele é desparasitante, cicatrizante, anti-inflamatório natural dado por Deus, e você diz: "Nossa, que alívio, parou de doer, parou de arder, parou de coçar".
Aquela O que famosa estava celulite, lá. né? Celulite é a mesma coisa, flacidez é fungo na sua pele, devorando as tranqueiras, que aquilo é tão tóxico que a gente já fez com a gente, de refrigerante, de comidas industrializadas, que o corpo pega essa coisa suja, diz que não pode ficar no corpo da Mimi. Ele faz junta e armazena ali, cápsula, porque é a celulite, é isso, gente, a inflamação guardada, porque é tão ruim que não pode nem estar passeando em você, que vai te bagunçar mais ainda. E aí ele vai depositando ali. Tanto é que quando a pessoa passa até o dedo, se for fazer uma massagem, uma drenagem, dói, que a pessoa às vezes até a lágrima de tão machucado que está o local. É assim, ó, de fundo. Tem protocolo para isso também, Rafa, lá no desafio. E esses são os primeiros sinais que o corpo tá te mostrando ali que tem algo errado, né? Que isso pode ficar muito pior se não for cuidado, né? Com certeza. Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre o shot que você falou que você toma de manhã? Acho que muita gente ficou curioso. Eu tomo vários. Eu tomo vários assim, porque você pode fazer de diversas formas. Eu tomo um shot de AOX, em outro momentozinho eu tomo um shot de BS, eu tomo um shot que eu chamo shot dos campeões, onde eu sal, PS, e magnésio. Gente, o poder do magnésio, vocês não têm noção. No nosso país, né, falando aqui do Brasil, ele não tem vulcão, ele é pobre em magnésio. Então não adianta, tem na carne, mas não é o tanto que nosso corpo precisa. E tem muita gente com pressão alta. Ai, Mimi, eu sou ansiosa. Quando entra no desafio que tomo magnésio, acabou. Nutriu com carne, suplementou com magnésio, acabou. É gente com o coração palpitando, é gente com o coração, né, acelerado. Arritmia ou desritmia, esse descompasso, né, da vida, é o nervo vago lá, os linfonodos lotados de toxina, sabe? Onde já está rígido, sufocado, não consegue nem trabalhar. E aí, como é que você faz o hormônio que ele vai passar para onde ele tem que passar se ele está bloqueado? Não passa. Está tudo lá interrompido no caminho. Então, esse chá dos campeões, ele retira a diabetes matinal, que é aquela fome que a gente acorda morrendo de vontade de comer. Isso não é natural, né? Porque a gente não tinha despensa em casa, a gente não tinha um alimento lá disponível. A gente tinha que acordar em jejum. Oba, acordei, vou caçar. O que é que eu vou comer hoje? Sabe aquela confiança na vida? É essa. Assim que a gente nasceu para ser. Não é para a gente acordar esfomeado, não. Isso é coisa de Cabolândia, de quem come açúcar. Porque você está lá buscando vício, igual o alcoólatra, que acorda, se ele não tomar a primeira dose, ele não consegue nem segurar num talher, que tá assim. O mesmo estado de quem, né, vive comedor de açúcar. Então, a gente toma esse shot e a gente acalma, porque a gente entrega minerais, que são mais de 80 minerais, que vem no sal. Sal não é um sal para salgar a carne, ele é um suplemento. Nele contém coisas grandiosas. Como a gente é ser elétrico, precisa disso para poder você ter condução elétrica, de tudo funcionar, sabe? Para você ter energia. Isso vai dar saciedade, isso vai nutrir sua calma. Aí você vai começar a fazer as coisas. Rafa vai começar a cortar a carne, vai gravar um vídeo, ele nem lembra que a comida existe. Lá para 11, meio-dia, cada dia vai ser diferente, gente, que não somos iguais. Ele vai ter horário de fome de acordo com a lua, de acordo com o que ele dormiu na noite anterior, se foi cedo ou tarde, ou se ele comeu muito bem ontem, aí hoje ele acorda comendo. Ah, ele só comeu uma refeição e era 2 horas da tarde. Já vai bater quase 24 horas. Aí ele acorda e toma a primeira refeição às 10. Não tem uma coisa rígida. Nós carnívoros somos livres. A gente aprende a ouvir nossa intuição e nosso corpo. E aí o que é que acontece? A gente sabe o que o corpo quer. Tem dias que ele vai querer muita água, tem dias que ele quer muita gordura, você faz torresmo, come uma bacia. Tem dias que ele não quer nada de gordura, ele quer comer um ovo cozido. Você ouve e vai entregando. E você vê que muda de fase, né, Rafa? No começo da carnívora eu Total. era a louca do bacon e do torresmo. Eu queria muita gordura, o corpo estava sedento. Aí Eu nunca depois do tive. tempo, parou, não quis mais, aí quis mais carne. Outra hora eu quero mais cordeiro, outra hora eu quero mais boi, outra hora eu tenho saudade do frango, é como um dia, já não quero mais, no outro dia eu quero fígado. O corpo fala. Incrível isso. Eu me surpreendo ainda cada dia. Ontem, mesmo treinando bastante, eu comi uma vez só no dia e eu não tive mais fome.
mas eu treinei muito, eu gastei muita caloria, eu preciso comer, mas eu não tava com fome. Tem dia que eu me forço para comer uma segunda refeição, mas eu não tô com fome. É porque eu acho que eu preciso comer, porque eu quero, né? É a mente da gente, ó, Rafa, principalmente a gente que era compulsivo, né? Que a gente tá com o monstro adormecido, porque ninguém fica curado, viu, gente, no sentido da compulsão. Porque basta eu e Rafa entrar numa padaria hoje, resolver comer pão, bolinho, rosquinha, um milkshake e tal, a gente vai sair de lá, a gente vai querer mais. Aí a gente Volta na acordou hora. o monstro. Mas enquanto ele tá adormecido, gente, é impressionante. Você vai, às vezes, comer por mentalidade. Só fiz uma refeição hoje. Aí eu vou comer Exato. uma coisinha. Porque eu vou sair, né? Vou encontrar com o Rafa. E aí, e se eu demorar para comer? Porque a gente tem esses medinhos, viu? Quem é ex-gordo tem esses medinhos. E se eu demorar para comer? Então eu vou comer logo para garantir. Aí já vou comida encontrar com o Rafa. Então tem isso, gente, da nossa mente. Mas se a gente ouvir realmente o corpo, nunca devemos nos preocupar com isso, só se a gente ficar abaixo do peso. Mas se você vê que tem energia ainda no seu corpo, eu tenho energia no meu corpo, eu não posso me preocupar com isso, não devo me preocupar com isso. Eu tenho energia aqui suficiente armazenada para queimar, de ficar um dia, dois, três sem comer. Só se você, Rafa, já tiver muito magrinho e não querer emagrecer mais. Aí você vai ficar tomando mais conta disso. Mas se não, se você vê que ainda tem um negocinho aqui para perder na lateral, vá para a vida, é água e sal. E deixa o corpo, porque ele sabe a hora certa. É igual a água. As pessoas perguntam quanto de água eu devo beber. Não tem cálculo, gente. Você lembra algum ancestral com calculadora medindo a altura, quanto de água, garrafinha, não sei o quê? É sede, é fome e saciedade. É sede, mata a sede. Vai ter dias que é mais, vai ter dias que é menos. Vai ter dias que Rafa treinou 1 hora, 2 horas, ele não vai, ele vai beber a mesma água de um dia que ele ficou sentado em casa gravando aula no escritório. Não é. Ele não suou, tal. Então você tem que sempre observar o corpo. Ora, com a sabedoria de que também eu não vou ficar 24 horas sem beber nada, porque eu estou muito ocupada. Então, eu sempre tenho uma garrafa de água com sal e bicarbonato do meu lado, que isso eu chamo de água viva, não tem como, gente. Água pura, ela vai passar direto, ela não nutre. Você vai beber e vai urinar. Nutrição é quando ela está viva, com água e sal. E eu gosto muito dessa garrafinha também, porque é uma água hidrogenada maravilhosa. A Que nutrição dela legal. entra nas células, partículas, né, com mais facilidade, porque a nossa água não é uma água da fonte, uma água boa. Gosto muito disso aqui também, sabe? O cobre, ele deixa a nossa água maravilhosa, aumenta a imunidade. Ele também tem um trabalho fantástico, coisas simples que a gente pode ter, né? Existe a garrafinha de andar, existe ela em bule, né? O meu esposo, ele gosta muito disso. Aí ele compra tachos pra gente fazer comida, xícara para beber. Eu tenho várias coisas aqui porque ele gosta, acha bonito. E isso é muito saudável pra gente. Eu até pedi umas pulseirinhas, porque ele muda a nossa frequência e esse recebimento de Wi-Fi também ele modula, viu, Rafa? Muito interessante. Pulseirinha de cobre. Eu já pedi, quando Ah, chegar em uma próxima live, se já tiver aqui, eu mostro. E é muito legal, a gente pode um dia falar só sobre isso, para que as pessoas entendam que tem coisas de forma simples que a gente pode fazer, que potencializa a nossa saúde e faz toda a diferença. Ele rouba nossa saúde, ele muda o nosso estado, por isso que o aterramento é tão fundamental. Celular está aqui, a cada 30 minutos a gente recebe uma descarga. E aí a gente vai ficando, né, negativo, então a gente precisa do aterramento para isso, para a gente, porque, ó, fazer a troca do negativo e do positivo. Tanto é que tem pessoas que não fazem aterramento e elas batem o braço, tomam choque. Aí, eita, tomei um choque, né? Não é à toa aquilo. Os cabelos sempre estão em pé, assanhado, no aterramento. Quem tem má digestão, comer, botar os pés na terra. Não tem lugares que a gente vai assim na praia e diz, ah, tem uma mesinha aqui, você tá na água, bota o pé na água. Caramba, você come aquilo é de uma digestão, aquilo você acaba de comer, é um bem-estar. É igual a mamãe que amamenta aí, amamente com os pés descalços, tocando na terra. E você vai ver como o seu filho vai ficar. Se ele vai estar regurgitando, se ele vai estar. Não tem como ter má digestão. Então, é incrível, 10 minutos de aterramento e sua biologia muda. 10 minutinhos por dia. Eu É o tenho mínimo, vídeo né? lá no meu feed onde mostra, tira o exame
e a pessoa tá lá com as células tudo bagunçada. Aí a senhorinha aterra 10 minutos, volta, recolhe o sangue, isso filmado, bota na televisão lá, tira na hora e coloca e já tá lá tudo solto, passeando outra estrutura. Muda completamente o sono, cabelo, emagrece, porque acalma, porque a pessoa se sente bem, né? Quando você tiver com raiva, quando tiver um desafio muito grande, coloca os pés na terra, as mãos, principalmente se você tiver com raiva, bota a mão e bota o pé, a palma na terra, que você vai sentir total diferença. É incrível. E com relação ao Wi-Fi, muita gente acha que pega as coisas no ar. Ai, o vírus que está no ar. Não, gente. É enviado via 5G agora, cada vez mais. Então, ter uma pulseirinha dessa faz sentido. Tem até uns que, para homens que não gostam, né, de mostrar esse tipo de coisa, eles têm uma tornozeleira. Depois eu vou enviar para você ver como é. Tanto pode usar em forma de pulseira, como pode botar no pé. E ela é vitalícia. Qual que é o benefício do cobre? Eu já anotei aqui, eu vou comprar minha caneca de Muito. cobre. Vamos fazer uma live só sobre isso. Tá, beleza, mas eu já Vamos anotei. fazer o seguinte: se isso for interesse da comunidade primal, escreva nos comentários. Se tiver mais de 50 ou 100 comentários, cobre, aí a gente vai entender que você quer saber mais disso e a gente vai trazer um encontro só para falar disso e mostrar todas as possibilidades, quais os benefícios, como usar, como limpar. Vamos falar só sobre isso. Porque tem uma forma, viu, Rafa? Para você ver como isso absorve as coisas que não vem para a gente, vai para ele. Isso aqui modifica muito a cor. E tem a forma ideal de limpar com algo que você nem imagina. Para você ver a potência do que é o que a gente usa. Um dos ingredientes é sal. Para você ver a potência do que sal faz na vida da gente. Comecei a colocar sal na banheira agora, quando eu tomo banho, né? Dependendo Fantástico. Você está tomando um banho de magnésio, de suplemento. Exato, Como se você estivesse na praia lá na Grécia. Só que não, tá exatamente. dentro de casa. Pois é, você falou da praia, né? O mar já é salgado, né? Por alguma razão, né? Cara, ali é uma suplementação divina. E o sal, você fazer isso na sua banheira, como você teve esse insight? Tá muito Por, sabido, por- viu? por causa dos exercícios, jiu-jitsu começou a destruir meu corpo. E aí o professor falou, começa a pôr sal na banheira. Porque aqui na Europa, eu sei que no Brasil, eu não tinha no Brasil. Aqui na Europa é comum, todas as casas têm Esqueça. banheira. Realmente, agora eu compro um sal de qualidade e sempre depois do jiu-jitsu eu coloco ali e como eu já entendo que o sal é maravilhoso, então é óbvio que está sendo maravilhoso na banheira também. Só vou lhe dar uma dica. Eu não sei por quanto você está comprando aí seu sal, porque eu tenho muitas alunas, como aqui também eu tenho animais. Compra um sal também, você pode comprar um sal de gado integral. É R$ 25 aquele saco enorme de chão. Até na planta, né? Gente coloca na planta, né? Eu Sal é vida, né? Sal é coloco vida. aqui. O Coloco no meu banheiro e vizinho, boto um arranjo. E deixa aquele sal ali. Você vê que depois de né? um tempo ele até liquidifica. É impressionante, gente, como aquilo limpa o ambiente. Como que a Como gente foi tem ensinado, energia. como que a gente foi ensinado o contrário, né? Cuidado com Não, sal, não sal é pode, porque perigoso. sobe pressão, mas da bolacha e o bolo você come no café da manhã e toma o remédio para pressão. Agora você Não, acha, vamos aqui conversar claramente. Estamos juntos ou nos acidentamos, ou então você passa mal aqui, cai duro. Pegamos você, liga para a emergência, vamos para o hospital. Qual é a primeira coisa que fazem com o Rafa? soro. Ali tem uma potência de sal tão alta, as pessoas nunca pararam. Pinga um pouquinho e toma para você ver. Não é esse pinguinho que a gente bota uma colherzinha nessa garrafa, não. Uma colher de cafezinho, o povo ainda tem medo. Tem gente que nem bota porque com medo. Depois de não sei quantos desafios, agora eu vou botar a primeira vez. Eita, eu tinha medo, agora eu vi que é bom. E não se dá conta que quantas vezes ela passando mal antes do médico atender, por ficar lá horas, a primeira coisa que eles fazem quando a pessoa chega, bota no soro, a pessoa já recupera. Quando o médico chega, ela já tá. Oxe, passou. A tontura passou, o mal-estar passou, a desidratação passou. Aí eles dizem o quê? Ah, é para hidratar. Você acha que alguém vai dizer o segredo? As pessoas nem sabem. Quando infarta, quando tem derrame, essas coisas, eles vão pro soro. É fundamental. Sal no corpo. A gente tem uma aluna enfermeira que trabalha na parte, como é que chama?
palavra quando você está no A que UTI, não né? tem mais Que na fala UTI, emergência. pronto, na UTI quando você tá, que não pode nem receber visita, é alto grau de sal. Ela mandou foto pra gente e tudo. Ela trabalha com isso. Eles vão dizer que você pagou horrores para tomar um soro super salgadinho. Que dá para E você aí a fazer pessoa todos vem os dias. aqui conversar com o Rafa, sabendo uma informação dessa gratuita. Gente, não duvide, experimente, seja cientista de você mesmo, para você ter Gente, propriedade no que você está sentindo, na sua melhora. Aí, se você tem pressão alta, tá aqui ouvindo a gente, pare de comer carboidrato. O que é que vai acontecer? Você vai ficar tão zonza, com a pressão tão boa, regulada, e se você tomar um remédio, você vai ficar dormindo, não vai conseguir nem ouvir essa live. Que é o que minha irmã aconteceu com minha irmã. Que era 18, era 20, era passando mal, com dor de cabeça fortíssima, tomava um monte de remédio para pressão. Entrou na carnívora, teve que tirar o remédio, senão ela dorme em pé. Porque não precisa, vai baixar o quê que já está normal? Ela não está comendo pão mais, não está comendo macarrão, não está comendo bolacha. E aí, eu tiro o seu sal, aí você continua com a sua alimentação e eu tenho que te dar um remédio. Se fosse verdade que o sal sob pressão, ao retirar o sal, não devia cair. Olha que negócio sem lógica e ninguém para pensar. Se o sal é culpado, você está comendo sua comida doce, que é assim que a gente chega na casa das pessoas, não pode botar sal não, porque ele tem pressão alta. E melhorou depois que você tirou o sal da comida, está comendo tudo doce? Não, ele precisa tomar um remédio. Como assim? o sal é maravilhoso, né? Que o nosso próprio corpo ele regula a quantidade de sal, porque se a gente salgar demais a comida, a gente não consegue comer. Mas já no açúcar é diferente. Se o doce estiver cheio de açúcar, de chocolate, caramelo, você come e fala, pô, tá açucarado, mas o corpo não tem um mecanismo de defesa contra o açúcar. Mas o sal Para. não dá para Vá para a comer. gordura, ninguém consegue comer um balde de torresmo. Quando chega no ápice, quando chega no aporte, acabou. O corpo diz, não entra. Se você forçar, você bota para fora. Gordura, carne, o alimento que é de verdade, ele quando chega no seu limite, acabou. A pessoa nem consegue comer mais do que o necessário. Nunca passa do limite. Você consegue fazer isso com um balde de pipoca, num rodízio de pizza, só se botar para fora. Aí você bota para fora e volta para comer. Fazia na adolescência. Muitas vezes isso. O nosso passado é sempre um pouco mais tenso, né? Gente, que live é essa? Fala a verdade pra. Gente, a Miriam é fenomenal, né? De verdade. Muito conhecimento aqui. Vocês viram que o papo vai além da carnívora, né? Porque depois que a gente tá nesse meio, né, a gente fica cada vez mais sedento por saúde, né, no geral, porque você começa a voltar para si mesmo, né, porque faz sentido. Então, a saúde, né, a gente não quer, não para de evoluir. Então, você vê que a Miriam tem muito conhecimento, né? Além do que a gente, né, às vezes está conseguindo absorver aqui, né? Dependendo de que estágio você está, é incrível, de verdade. Sem palavras. Mimi, muito obrigado por compartilhar tudo isso. Eu anotei aqui tudo que eu quero comprar. Eu vou comprar essa água hidrogenada também, a garrafinha, para poder hidrogenar a água, porque eu já ouvi falar de algo disso, né? E vou comprar, mas vamos deixar esse assunto para uma outra live também, que com certeza vai ter de novo. O que, que eu ia falar? Ah, eu ia falar da parte de exercício também, né? Porque você falou dos exercícios, né? Mais conectado com o modo, com o primal, né? Com o nosso, com os nossos ancestrais viveram por, né, milhares de anos, fazendo os exercícios de força, né? Ou de luta, de caminhadas, né? Para caçar ou para procurar alguma coisa para comer ou para beber, ou para procurar um território novo mesmo para morar, né? Caminhavam muito, né? Então usavam uma corrida para fugir de um predador. Então, é exatamente desse jeito que eu estou treinando. Eu fiz um podcast aqui com o Sérgio Fuca, ele abriu minha mente para esses treinos de força, né, de agachamento, acho que foi a Carla que falou dele também, né, para vocês verem que tá tudo conectado. E aí depois daquele podcast eu parei a academia. A vida toda eu fiz academia normal ali com pezinho, né, aquele negocinho que não faz sentido nem, Não, e né? olha que lá eles dão básico, aquela repetição, aquela coisinha, e sempre um pouquinho, porque você não atinge. Porque para atingir não é um número. Em vez de você fazer 3 de 15, faça só 8 até o seu limite de algo já pesado. Porque o que é que eles faziam? Pegavam um boi, caçava, botava aqui e andava quilômetros. Esse é o exercício. Carregando aquele boi inteiro, um carneiro, o que fosse.
E aí ele pegava, Tirava do suspendia, chão. né? Pegar uma fruta, subir numa árvore e conseguir subir num galho para pegar algo lá em cima, um coco, o que fosse que quisesse. São esses movimentos, sentar e levantar. Você vê que tem o nosso maravilhoso, né, que é o Schaubecker, ele tem esse hábito, ele pega um peso e sai andando, como se fosse assim, cacei meu negócio aqui de comer, vou andar agora para ir para casa. Ele faz isso, acabou o treino. O cara é um monstro, né? Faz agachamento como se tivesse com algo. Então, não é sobre número de repetição, não é sobre quantidade de dias que você vai lá. É que você ativa isso, sabe? Todo dia um pouquinho de uma forma natural. O tempo inteiro a gente não senta e levanta. Agachamento, sentar e levantar. Tendo pernas fortes, a gente dobra, a gente aumenta demais o tempo de vida da gente. Quem não tem massa magra, não terá ossos fortes, não tem sangue bom. A gente precisa de massa magra para ter boa mentalidade. Tudo caminha junto, não tem nada separado. Por isso que, quando a gente fala de carnívora, é falar sobre hidratação. Não tem como falar de carne sem falar em sol. Não tem como, porque vai pegar essa gordura para elaborar o quê? Como é que eu faço colesterol? Como é que eu faço os hormônios? Com colesterol, eu como primeiro, tenho um colesterol alto bom, aí vou para o sol e pego essa gordura e viro hormônio. E aí, com isso, eu durmo bem, com isso, eu tenho força para treinar, sabe? Não é aquele treino forçado. Então, muita gente tem essa culpa de dizer: eu não consigo fazer exercício, eu odeio. Elas abrem, sabe? Espaço para essas frases repetitivas e vira uma crença, onde, como ela vai acordar com força para treinar, ela não está nutrida. E força da onde? Então, ela se cobra por algo que ela não tem. A gente não dá o que a gente não tem. Né? Se eu vou dar um dinheiro à Rafa, primeiro eu tenho que ter o dinheiro para depois eu entregar a Rafa. Como é que eu vou entregar foco, entregar, sabe, disciplina, se eu não tenho nem força para levantar da cama? Eu não como bem. Eu tô cheia de parasitas, cheia de verme. Quando foi a última vez que você olhou para isso? Porque isso esqueceu, isso é um saber antigo. Minha avózinha dava colher de óleo de riso, não existia essa tecnologia de hoje. Sofria para engolir aquilo, engolhava, e depois aquilo saía inteiro. Hoje a gente não precisa disso, hoje a gente toma um negocinho e acorda feliz, sai lá que a gente nem vê nada. E as pessoas esqueceram que precisa fazer isso, porque a gente recebe isso pelo ar, pela terra, pela água, pelo alimento, pelo Wi-Fi. Recebe por todos os espaços. E aí a gente precisa colocar aquilo em equilíbrio, porque não acaba, gente, nunca vai acabar. E não é para acabar. A gente nasceu com 30% no intestino da gente, é para estar lá. Só que a gente bagunça, bagunça. Como é que eu dou um bom exemplo disso aí? Você já fez pão, Rafa? Já, muitas vezes. Como é que você prepara o pão? Como é que você faz o fermento? Diz aí. Olha, Fermento biológico, como é que você ativa ele? eu confesso que todas as vezes que eu fiz pão foi com fermento químico, infelizmente. Não, mas com fermento químico, como é que você ativa ele? Ah, você coloca na água morna com açúcar e mistura ali um pouquinho. trinta Sei, e seis graus, morninho, que é o sangue tá morninho. ali quentinho, circulando. E aí você vai lá no seu desejinho do final de semana, bota o açuquinha. Vai lá, vou tomar um café na padaria, me deu vontade de comer um bolo. Aí você bota o açúcar, o bolo para dentro da sua água quente. Parasita a gente já nasceu com 30% dado por Deus, é para estar lá dentro do intestino, guardadinho, fazendo o trabalhinho dele que é importante. Só que aí você vai e ativa o fermento do pão, chamado Rafa, e bota ali o bolo de chocolate para dentro com a coquinha, com refrigerante, com suquinho. E aí você aumenta o fermento do bolo. E aí, na lua cheia, na lua nova, as águas sobem da natureza, como somos natureza também, filhos de Deus. Sobe a água interna, que a gente tem muito de água no corpo. E o que é para estar lá no intestino vai para onde, Rafa? Ouvido, cabeça coçando, rim, fígado, útero, coração. Tem gente que acha que tem problema do coração e não é parasita no coração. Como tem a Nathanes Mares, só é dar um segue lá no Insta e encontrar com ela, e ela vai ter a história dela lá, né? Foi através de carnívoro, do Peter Picolino, que ela acabou. Ela direto para o hospital achando que estava infartando. Depois descobriu que era verme, tirou parasita.
Diabetes é dentro do pâncreas, tem parasita dentro do pâncreas, sabe? Glaucoma tem parasita nos olhos. Ai, morro de enxaqueca, não sei o que, cheio de parasita na cabeça, fica, gente, em todo lugar. Isso é comprovado, não é criação, não, só você dar uma pesquisada e estudar sobre isso. E a gente ativa isso todo dia e acha que é natural. E não acredita que por trás, agora, Rafa, tudo é parasita. É, meu amor. Nós somos mais bactérias do que células humanas. Então a gente precisa compreender que a gente, só em ser carnívoro, a gente já organiza isso naturalmente. Se você não quiser fazer nada mais, comer carne e gordura, ah, eu não gosto, menino, não tem quem faça comer gordura. Não é você que não gosta, são parasitas. Porque o que eu mais conheço de gente que odiava gordura, odiava fígado, não podia ver a cor, o cheiro. E acorda um belo dia depois de começar a carnívora comendo o que gosta. Acorda louca para comer um fígado e diz: Meu Deus, Mimi, bota lá no grupo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acordei desejando comer um fígado. Nunca eu comi fígado, eu odiava fígado. E come, mostra lá, filmando, comendo, comendo. No outro dia come de novo. O corpo começando a responder e mostrar para ela qual é a vitamina que ela está precisando. E aí muda as papilas gustativas, porque a gente vem tão cheio de química, de comida industrializada, que a gente se come, gente, algo muito palatável, a gente só quer coisa mais, 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 cada vez mais. Como é que o Rafa sai para uma viagem e come fondue, pizza, refrigerante, toma um balde de vinho e depois come, sabe, um monte de sobremesa? Como é que ele, no momento seguinte, vai comer um ovo e acha que aquilo é incrível? Não tem como. Ele quer cada vez mais dar algo que supere aquilo, aquela química, que é mais gostoso, mais cheiroso, mais colorido, mais bonito. É aí também que entrava muita gente que vai começar a compreender isso na mentoria do Rafa, porque a maioria diz: como eu vou fazer uma carne sem tempero? Vai ficar péssima, vai ficar branca, vai aprender lá como é que faz uma carne corada, sem usar tempero, como é que vai fazer, qual é a forma, se bota o sal antes, se bota depois, se bota durante. Tudo isso são segredos do Rafa que vai estar sendo dito lá. E realmente é para bugar, porque no começo dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer? Sou de Salvador. Tudo lá é com muito tempero, muito condimento, muita cor. Como eu vou ser carnívoro e botar só sal? Porque é um hábito, gente. A gente vai limpando na mente, vai limpando no corpo, vai limpando nas papilas gustativas. E quando chega um dia que a gente come aquela carne só com sal, quando a gente vai para casa de alguém comer com tempero, a gente, meu Deus, que estranho. Não Realmente. está tão gostoso, a gente fica rotando, a gente fica achando indigesto. O corpo começa a falar, dizer, nossa, o que você não percebia antes, fica claro depois da carnívora. Antes você achava que você era uma pessoa que tudo fazia gases. Aí depois você entende que você é normal e que você só fica com gases quando você vai para casa do Rafa e come um pedaço de queijo antes de comer a janta. Ah, eu não sabia que era o queijo. Ah, eu não sabia porque ele botou um monte de tempero ali. Quando ele fez só com sal, eu não senti nada naquele outro dia. Você começa a se conhecer, autoconhecimento, gente. Porque a gente está muito distraído, não percebe as coisas. E aí a gente para perceber, porque fica tudo tão simples que a gente consegue enxergar. Exatamente. A gente fica mais sensível, né? Para tudo. A gente escuta mais o nosso corpo. Acho que tudo, né? A sensibilidade no nosso olfato, nosso paladar, né? Muda bastante no geral. Realmente sai da Matrix e começa a se reconectar com o nosso eu interior, que já deveria ser o nosso estado normal. Mimi, gente, que live, que podcast, de verdade, eu fico sem palavras. Toda vez que eu falo com você, parece que a voz da Mimi, ela calma, aconchega, né? Nos traz luz, né? Eu já falei para ela isso, mas eu acredito que você está sentindo isso também. Obrigado, Mimi, de verdade, por essas palavras maravilhosas. Eu nem percebi e já são 1h06. Exato, 2 horas de bate-papo. 1h40. Gente, é tão gostoso quando a gente fala o que a gente ama, o que a gente vive. A gente, né, fica no flow. Isso é o Pois é, gostoso, né? De fazer o é que a gente verdade. gosta. É verdade. É verdade. A gente vai ter que voltar aqui com um outro podcast, se vocês quiserem, uma segunda parte aqui com a Miriam. Comenta aqui que a gente vai fazer. Mimi, muito obrigado, de verdade. Quem Prazer falar com quiser você. saber mais sobre o cobre, coloque a palavra cobre nos comentários. E quem quiser outros assuntos, coloque. Gostaria de saber mais sobre tal, né? Os 5 assuntos mais comentados aqui
a gente vai selecionar e trazer para vocês, porque o intuito único da gente é que você entenda sobre a sua vida, entenda o que você está fazendo. E aí, gente, ninguém te segura mais, em todos os aspectos, sabe? Eu comentei com o Rafa logo cedo, antes da gente abrir a live, que, olha, se tem algo que transformou minha vida, independente, assim, de qualquer coisa, é que, como o Rafa, a gente que é compulsivo, a gente é muito permissivo. A gente tem uma natureza de sempre agradar, de ser aceito, porque a gente mesmo não se aceitava, né? O gordinho sempre é o excluído, é o que sofre, é o que não é escolhido no time. E aí, se tem uma coisa que mudou, é você colocar as coisas no lugar. Tipo, você consegue dizer sim, dizer não, com clareza, você consegue delimitar. Ó, até aí você pode ir, mais do que aí você já está invadindo a minha privacidade. A gente consegue colocar, sabe, os pontos nos is. Então, gente, não quer trazer nada aqui para vocês que não façam sentido. Então, para a gente, nós dois somos pessoas de palavra, a gente só vai falar o que vocês querem ouvir e vai dar valor a quem quer realmente aprender aqui. Porque esse assunto é assunto de gente grande, sabe? Não é todo mundo que vai conectar com isso. Eu digo que quem consegue chegar até aqui, conectar com a família como Primal, como Sem Mimimi, como Peter Picolin, são pessoas que já estão prontas para a mudança. E pode realmente se sentir privilegiado. Porque participar de mentorias, né, como a nossa, eu digo, sabe, como algo sagrado mesmo, assim, que é transformador. Não é algo, você não é mais um número, sabe, na vida da gente. A gente se importa mesmo de colocar você em outro nível de vida em todos os aspectos. Então, a gente só vai falar para quem está aqui interagindo. Eu sempre digo que a vida é um dar e receber. E quando a gente só fica numa fonte, bebendo, bebendo e não entrega nada, eu não gosto de fazer monólogo em nada que eu faço. O Rafa tem muito esse perfil, acho que por isso eu conectei muito com ele. Então a gente quer ouvir vocês também. A gente quer fazer algo para vocês, usar nosso tempo. A gente parou a vida da gente para ficar aqui 2 horas e meia, fora o preparo que a gente faz antes. Então a gente quer entender se fez sentido o que você ouviu, se está modificando sua vida, se tudo que você está aprendendo aqui realmente já trouxe benefício, né? E hoje a gente quer saber realmente qual assunto você quer saber que você precisa entender para que você mude sua vida, melhore sua saúde. Então, seja qual for, coloque aqui no comentário tudo que você vê do primal, do desafio. Dá um like, gente, sabe? Porque tudo que a gente faz, se você só ficar no lugar recebendo, essa relação enfraquece, né? Ou se você for aquela pessoa, até dentro do seu lar mesmo, no seu relacionamento, que só doa, aí tem hora que você vai dizer assim, ué, Rafa, já fiz para você aniversário, já mandei cartinha, já compro presente, você nunca lembra de mim, você vai cobrar. E isso aí é quando já está enfraquecendo o relacionamento. Então, aqui a gente considera família, é uma família virtual, sabe? Que se ajuda, que se respeita. Então, a gente quer saber de você o que você mais quer ouvir, qual é o assunto que te interessa para a gente trazer, e que você dê o like e que você compartilhe com alguém que você está sofrendo com isso. Aqui tem algo que pode ajudar. Se você se beneficiou, bem, beneficie outras vidas. Eu tenho um vídeo muito lindo que eu passo dentro do desafio, vou até mandar, Rafa, para você, que ele diz assim, que depois teve um estudo grande mesmo de uma universidade, por muitos anos, com muitas mil pessoas, para concluir, no final do estudo, que as pessoas mais felizes, as mais saudáveis, eram as que se importavam com a vida de outras pessoas. As pessoas que conseguiam se doar, que tudo que aprendeu, ela doa esse conhecimento e faz uma troca. Então, é essa a proposta aqui. Eu só quero te agradecer, nem senti passar 2 horas e 15 minutos. Quero que Deus te abençoe muito. Eu estou ansiosa por essa mentoria, mas uma ansiedade gostosa do que eu vou encontrar lá, coisas boas, eu tenho certeza disso. Ansiedade de adoecimento, o carnívoro não tem esse tipo de ansiedade. O carnívoro tem hormônios regulados, mas a ansiedade de dizer assim, eu quero viver uma coisa diferente. Eu quero fazer uma carne e dizer, poxa, isso aqui foi uma dica do Rafa Camargo. E eu desejo que todo mundo se inscreva. Só restam 5 vagas até aqui que a gente está aqui, né? Não sei quando a gente sair daqui, de repente lá já preencheu as 5 vagas para essa turma 1, que vai ser uma turma assim de ouro, uma turma de abertura de um novo ciclo. Então eu quero te agradecer por sua amizade, por sua atenção, pelo seu convite e deixar um abraço aqui bem amoroso para todo mundo que me ouviu. Gente, me sigam lá no Instagram, eu tenho um prazer em ajudar.
É todo o tempo que a gente tem disponível, é sempre doando para vocês aqui. Beijo. Como que o pessoal pode te encontrar no Instagram, Mimi? É @Miriam, Mirian .oficial. Maravilha. Eu vou Miriam BS deixar. oficial. Coloca aí na descrição, Rafa, para que eles possam nos achar e a gente possa estar contribuindo, né, com a vida deles também e eles conosco. Eu vou deixar os detalhes da Miriam aqui na descrição desse vídeo. Sim, também como o link do Desafio Sem Mimimi delas, que eu fiz e recomendo muito, porque mudou minha vida. Né? Por isso que eu quero receber a Miriam aqui muito mais vezes nesse podcast, para ela poder compartilhar sempre um pouquinho mais aí. Porque o que vocês viram aqui em quase 2 horas de podcast não é nem 10% do que vocês vão ver lá no Desafio Sem Mimimi. E como o nome diz mesmo, é sem mimimi, né? Ela fala mesmo. A gente tem que ouvir, porque a verdade dói às vezes, né? Eu brinco que às vezes a verdade dói, mas a gente precisa da verdade. Obrigado, Mimi. Até a próxima, então. Obrigado, gente. Forte abraço. Fiquem com Deus.